Maravilha. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Boa noite a todos os presentes e aqueles que vão adentrar o ambiente telepresencial durante o nosso curso, né? A nossa matéria de hoje, né? Deixa eu aqui anotar aqui o pessoal que está chegando. A nossa matéria de hoje é teoria geral do processo, tá? É uma matéria das mais importantes da Faculdade de Direito. Olhe lá se não for mais importante. Não é nenhum tipo de presunção, nem arrogância da minha parte e nem nada nesse sentido. Significa tão somente dizer a importância da matéria está relacionada, aos conceitos do instrumento de atuação da vida de vocês, que é o processo. Nós vamos lidar com o processo, seja em qualquer área, né, do direito. Nós vamos lidar com o processo durante toda a nossa vida, seja para magistrado, defensoria, advogado, delegado, técnico escrevente judiciário, autoridades policiais, né? Processo ainda que administrativo, nós devemos conhecer o processo, né? E a teoria geral do processo traz as bases do processo. Eu costumo dizer, né, para as turmas mais antigas, né, e eu vim esquecendo de dizer isso, vamos dizer isso para essa turma nova, né, eu costumo dizer que, a teoria geral do processo, né, se nós estivéssemos em um jardim, a teoria geral do processo ela está abaixo da grama do jardim. Como é que é isso abaixo da grama? Eu estou na terra, eu estou nas raízes, eu estou junto com as minhocas no processo, né? Por quê? Porque é o que sustenta todo o processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo tributário. Toda a base de sustentação do processo vem na teoria geral do processo, ok? Tranquilo? Qualquer dúvida pode interromper a aula, pode entrar, pode perguntar, pode questionar, eu respondo na hora, né? Tudo que tiver relacionado à matéria. E o que não tiver relacionado a gente também procura responder, só que de uma forma mais breve para não atrapalhar. Então olha só, dentro da teoria geral do processo nós vamos entender, por exemplo, talvez na aula de hoje, talvez na aula que vem, né? Mas acho que ainda hoje nós vamos entender por que foi anulado o processo da Lava Jato. Por que foi anulado? Por que o Lula foi descondenado? Ele não foi absolvido. Ele foi condenado, né? E chegou lá na frente, onde ele realmente deveria ter sido julgado e não foi, por uma questão de foro, né? Não é como se diz na internet aí não, né? O problema de CEP e tal, nada a ver. Isso é do senso comum, isso é da incipiência, da ignorância daqueles que não conhecem o direito. Nós que somos, né, técnicos em direito, nós que temos a consciência crítica, o senso crítico do direito, nós sabemos como as coisas funcionam. Como? Pela teoria geral do processo. Teoria geral do processo é um instrumento, é como entender, por exemplo, se eu fosse médico, o que vai na maleta do médico. É como se eu estivesse estudando o corpo humano e cada órgão do corpo humano eu sei qual é o nome, qual é a função, como funciona. De maneira geral, eu viro um clínico geral. E se eu me especializo em determinado órgão, eu viro um especialista naquela área médica. Assim também acontece no direito, né? A teoria geral do processo, eu viro um clínico geral, um generalista do direito. Mas se eu me especializo no penal, eu viro especialista em direito penal, especialista, ainda que prático, tá? Não sou teórico, sou prático, né? Então eu posso ser um especialista em penal, um especialista civil, especialista em trabalhista, especialista em previdenciário e etc. Mas a base é comum a todos os operadores do direito. Aquele que vai operar com engenharia, ele vai operar com maquinários, com trena, com calculadora. Antigamente as HP, né? O pessoal fazia lá, né? A soma, o cálculo científico, aprendia, né? E isso para as engenharias. Para a medicina, né? Os equipamentos de medicina especializados de cada área, além do conhecimento do corpo humano. E no direito, a lei, a norma, a doutrina e um instrumento de atuação do Estado, do operador do direito, dos juristas. Qualquer instrumento de atuação do jurista é o processo. Teoria geral do processo é isso, né? Então aqui é a base de tudo, é onde começa tudo. Então olha só, doutores e doutoras, né? O que nós temos aí? Primeira coisa, eu tenho que entender o que é o direito processual, que não é o direito material. O que é o direito material civil? As regras de convivência dentro da sociedade e direito civil. Sociedade civilizada, sociedade civil, sociedade organizada é pautada no Código Civil.
Como assim, professor, Código Civil? Explica melhor isso aí. Bom, se eu vou me casar, onde é que estão as regras do casamento? Código Civil. Se eu tenho uma questão envolvendo danos, envolvendo sucessão, envolvendo inventário, envolvendo contratos, eu vou contratar, tudo está no direito civil. As regras que pautam a minha vida em sociedade estão dentro do direito civil, está no Código Civil, mas estão lá e fica lá. E eu estou casado, feliz da vida, né? Meu bem para cá, meu bem para lá, mas aí eu me separo e agora vamos cuidar dos bens, né? Meu bem, agora meus bens, né? Vou ter que fazer uma divisão de bens, amealhados durante o casamento, né? Tem essa piadinha infame, né? Que não tem nem mais graça, mas é assim que funciona. E agora eu vou fazer a minha separação, que interessa à sociedade, a minha separação por conta da divisão de bens. Aonde é que eu instrumentalizo o que está dentro do Código Civil? Eu instrumentalizo pelo Código de Processo Civil, né? O instrumento de atuação do Estado é o Código de Processo Civil. Então, pelo Código de Processo Civil é que eu vou fazer o meu divórcio, separação, divórcio, né? Litigioso ou consensual, né? É difícil separar no consensual, né? Porque você ama aquela pessoa, casa com aquela pessoa e só separa porque algo grave acontece durante essa convivência e acaba saindo litigioso, né? O divórcio. E onde é que estão as regras do divórcio? Pois não? Em caso de adultério. Adultério eu vou falar, mas adultério não é crime. Adultério é uma infração dentro do casamento. O que é infração? Não é bem visto, não é bem quisto, não é aceitável, porque um dos deveres dos conviventes é a fidelidade, né? Você casa para ser fiel, está no Código Civil, está no Código Civil, não me lembro qual artigo. Mas qual é o efeito de você não ser fiel? Porque você pode aceitar a infidelidade e você pode não aceitar, e por não aceitar você fala, ó, você não foi fiel, eu quero divorciar, aí divorcia, aí se atribui a culpa daquele que foi infiel ao divórcio, provar, desde que provado, né? Não é só uma narrativa, tem que haver provas, fotografias, testemunhas, etc. Aí no final do divórcio, dentro do instrumento de divórcio, a separação, né, o divórcio judicial, dentro desse instrumento de atuação do Estado, onde o juiz, né, vai tutelar, vai proteger o direito de quem arguiu, né, ter sido traído, houve infidelidade da parte dele, eu não quero mais, eu quero me divorciar, entra no processo de divórcio, passa todas as... nós vamos falar de cada fase do processo, tá? Passa todas as fases do processo, vem o divórcio, ponto. O que vai acontecer? Vai ter uma sanção, normalmente uma sanção pecuniária, né? O outro é condenado numa multa, por exemplo, por ter dado causa ao divórcio, ter sido acionado o Estado para fazer o divórcio, aí quem cometeu infração acaba pagando uma multa para o outro lado, 10, 15% em cima do valor da causa. Normalmente funciona dessa maneira, não tem nada mais grave que isso, porque nossa sociedade aceita o divórcio. Não é como outros, tem países que não aceitam, aqui se aceita, é normal se divorciar, né? É tão normal que antigamente no Código Penal de 1946 havia a figura do adultério que não existe mais, né? Não existe, tanto é que foi eliminado por conta dessa questão, dessa modernidade, usos e costumes, fato, moral, ética, né? Que evolui até chegar ao ponto de que a sociedade simplesmente aceita, acha que é normal, e né? Para a nossa sociedade Essa situação verídica de que o divórcio, até o momento do casamento, isso pode ser feito facilmente, porque tem uma série de burocracias, né? Não, então, o divórcio ele já foi muito mais burocrático no nosso país, né? Já houve muito, por quê? Porque antigamente não se tinha o divórcio como algo normal, como saudável na sociedade, né? Então, o divórcio hoje está tão facilitado que você vai no cartório, né? Lá tem advogado no cartório, aí você fala que quer fazer um divórcio, paga as taxas que tem que pagar lá, tem um advogado lá na hora, né? Que assina para os dois lados, né? Não havendo menores, não havendo bens, faz na hora, sem muita burocracia. Teve uma lei que foi aprovada esses tempos sobre aquelas mulheres que estavam com barriga de aluguel e tal, sobre casamento.
Tem, essas questões de barreira de aluguel, né, ainda está em discussão ainda, né, isso daí é um outro problema, porque envolve, né, material genético e tal, estão querendo regulamentar, mas isso aí vai demorar muito ainda, né? Eu acho que a sociedade não tem um preparo ainda para trabalhar essas questões, não. Tem tanta criança para ser adotada ainda, né, tem tantas outras questões nesse sentido, e a verdade verdadeira é que quando o pessoal quer, faz sem lei, burla a lei, né, e faz por conta própria, não regulamenta, né? O nosso país é mais ou menos assim, né? E aí quando a criança já está com 10 anos, 11 anos de idade, já vivendo com outra família, como se fosse filho, aí corre na justiça e regulariza. O pessoal tem feito dessa maneira, né? Não é certo, né? E nem é legal, é ilegal. Pode até dar um problema isso aí, mas é assim que o pessoal tem agido aí na prática, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora não, porque senão vai desviar muito da aula. Então, olha só. Então, o que é básico nós compreendermos dentro da teoria geral do processo? Para iniciarmos, né, nós vamos trabalhar os princípios, vamos trabalhar o princípio da imparcialidade, princípio do contraditório, ampla defesa, fundamentação, publicidade dos atos processuais, duplo grau de jurisdição, princípios gerais de processo civil de maneira geral, disponibilidade de ação, verdade formal, lealdade processual, oralidade e economia processual. Então, olha só, né? Então, dentro dessa questão processual, pessoal, dentro da questão processual, o que nós temos para falar dentro da questão processual, né? O primeiro ponto que é importantíssimo, nós não podemos aí deixar passar em branco, é que o processo é um instrumento de atuação do Estado. Somente o Estado tem o poder de coação, de coerção, de coagir as pessoas. Somente o Estado pode coagir, não é? Eu não posso chegar na casa do meu devedor, né? Bater, fulano, você tem que me pagar. Se você não me pagar, eu vou entrar e vou tomar sua televisão, vou tomar sua geladeira, vou levar sua cama. Posso fazer isso? Óbvio que não. E o Estado pode fazer isso? O Estado pode. Tem gente que fala que não, o Estado pode, não é? Mas como isso? Através do processo. A teoria geral do processo vai trazer esses conceitos, né? Então, eu vou fazer um pedido para o Estado juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito Civil, de uma das varas cíveis da comarca, né? No caso não é a comarca do Distrito Federal, da circunscrição administrativa de Planaltina, do Distrito Federal, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, né? Aí eu coloco todos os meus dados, né? Nome completo, profissão, RG, CPF, endereço, CEP, né? Requerer o direito ao valor devido no importe de tanto em face de. Aí coloco todos os dados da outra pessoa. E aí conto os fatos, a narrativa, passa a narrativa do negócio. Aí depois da narrativa vem a evidência, que são as provas. Qual é a prova? Vamos supor que eu fiz um negócio baseado numa nota promissória. Aí eu anexo a nota promissória e a evidência. Então olha só, endereçamento, qualificação, narrativa, evidências é a prova. E aí, né, agora vem os fundamentos. Quais são os fundamentos? Fundamentos legais, de acordo com a lei tal, de acordo com a jurisprudência, de acordo com o entendimento do juiz tal, de acordo com o doutrinador, o professor que escreveu o livro tal, eu tenho direito a esse crédito, né? Então, olha só, então endereçamento, qualificação, né, evidências, fatos e fundamentos, e agora o pedido. Ante exposto, né, esgotada todas as possibilidades de negociação, venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência, Estado Juiz, que obrigue o devedor a saldar o crédito na importância de botar 5 mil reais, 10 mil reais, na importância de 10 mil reais, cuja cártula executiva de crédito está anexada a esta peça exordial. É assim, mais ou menos, que eu faço a minha pecinha de cobrança. Ah, professor, mas você decorou isso? É o normal. Quando você entende, não é decorado, pessoal, né? Você sabe o que está fazendo, você sabe o que está falando, mas quando você compreende a situação, não é decorado. Então, aí o que acontece? Faz a pecinha, junta os documentos, executa. O que eu estou fazendo? Eu estou instrumentalizando o meu direito, que está onde? No Código Civil. No Código Civil. O meu direito de cobrar está no Código Civil. Quem diz que eu tenho direito é o Código Civil. O Código Civil, portanto, é direito material.
Código de Processo Civil é direito processual. Compreenderam a diferença? Direito civil, direito material. Código de Processo Civil, direito processual. Os direitos estão escritos no material, direito civil. Agora, quando eu vou exercê-los através do processo, direito processual civil, direito processual, que é o instrumento de tutela do Estado. O Estado vai me proteger na medida que eu requeiro o meu direito àquele crédito que está baseado no Código Civil. Mas quando eu vou para a Justiça, eu digo que o meu direito está no Código Civil, mas eu faço um processo que está regulado por onde? Pelo processo civil, se for um processo civil. Se eu cometo um delito, processo penal. Se é uma reclamação trabalhista, processo trabalhista. Se é uma questão tributária, processo tributário. Se é uma questão de previdência, processo previdenciário, pela Justiça Federal. Mas aí já complica, eu vou falar isso mais para frente. Tranquilo, pessoal? Então essa é a diferença de direito material e direito processual. A autotutela é permitido no nosso ordenamento jurídico? A autotutela é a autoproteção. É permitido no nosso ordenamento jurídico? E a resposta é: não é permitida a autotutela, que é a autoproteção. Exceto, óbvio, existem exceções, eu vou falar da exceção, mas a autotutela não é permitido. Não é permitido eu ir lá e falar: não, você está me devendo 10 mil reais, eu vou levar seu carro. Isso não é permitido. Você me deve 1.000 reais, eu vou levar sua geladeira. Isso não é permitido. Mas quando eu entro com um processo de cobrança, que está previsto a cobrança pelo Código Civil, pelo Código Comercial, pelas leis especiais, e faço isso através de um processo civil, e quando eu chego nessa fase de execução, ganhei, agora tem que pagar, e a pessoa não paga, ganhei, a pessoa não paga. Nesta fase de execução, o Estado fala: ó, daqui para frente você paga, se você não pagar, haverá penhora dos seus bens. Aí o oficial de justiça vai lá e descreve quais são todos os bens, aí eu escolho um bem de acordo com o valor e mando tomar aquele bem chamado adjudicação do bem, né? Ou manda-se vender o bem para se pagar a dívida. O credor que escolhe o bem, o credor pode escolher o bem. Isso se falando de uma cobrança, né, com essas vantagens, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o credor não tem nada. Aí você escolheu o quê? Nada. E como é que fica? Fica difícil resolver isso. Mas quando se tem muitos bens, eu entro com cobrança com uma empresa que tem 10 caminhões, 20 veículos. Não fica bom? Escolho até qual carro eu quero. Se não tem nada, a primeira penhora que vai é na conta bancária, né? A primeira penhora é na conta bancária, porque a gente preferencialmente dinheiro, né? Mas se não tem nada, aí começa, não tem dinheiro, aí vai um carro, vai outro, casa, terreno e tal, né? Tem exceções que não podem ser penhoradas. O maquinário da empresa, se você penhora e toma, para a empresa, aí vai prejudicar a subsistência da empresa e de todos os funcionários. Então isso não é permitido, né? Mas empréstimo a juros? Ou seja, você fez um empréstimo, uma porcentagem, você vai ganhar em cima, mas a pessoa não te paga. Aí você Pessoal, tem algum direito. Não, tranquilo. Existe a lei de juros no nosso país que legaliza essa cobrança, essa questão dos juros, né? Que é 1% ao mês. Existe a lei de juros. Existem outras leis especiais, né, relacionadas ao crédito, às instituições de crédito, às instituições bancárias, né, que está ligado ao governo. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu comprei um carro e paguei 2, estou pagando juros excessivos, isso e aquilo. Se você conseguir provar que os juros são excessivos na justiça, se conseguir através de cálculos fazer isso e discutir isso na justiça, você ganha. O problema é que as pessoas entram e não sabem fazer essa conta, não sabem discutir esses juros, não sabe, por exemplo, quando se tem juros sobre juros, né? Eu sei fazer isso, já fiz esse tipo de ação, não gosto porque demora muito, aí no meio demora tanto, aí acaba saindo um acordo, lá na frente, um acordo ruim, eu não gosto de pegar isso aí, mas tem advogados que vivem só disso, né? Porque juros sobre juros no nosso país parece que é o que mais tem, né? Você comprar e aí em cima das parcelas. Mas agora está havendo limitações aí de até 100% do valor daquilo que você pegou. Estão mudando essas leis, né? Porque normalmente
as leis hoje permitem até em torno de 400% em cima de juros em cima do que você pega. Permitido por lei. Aí vai discutir o quê? Quando ultrapassa esses juros aí, é considerado deslocado? Então, não é questão de ultrapassar, não é questão de ultrapassar. O que não é permitido é juros sobre juros. Você pode ter juros sobre o valor que você pega, né? Eu peguei 10 mil, vai ter juros em cima de 10 mil, não é? Aí, por exemplo, se são 36 meses e é 1% ao mês, é 1% ao mês? Não, é 36%. Né? Só que aí esse 1% ele incide sobre o principal. No mês que vem, 2% em cima do principal. O problema é que esses 2% está em cima do principal com o aumento de 1% do primeiro mês. Não sei quem compreendeu isso, mas isso é juros sobre juros. É isso que é juros sobre juros. Né? Mas os 36% ele é válido. Só que esses 36% é assim, ó, é 1 no primeiro mês, 2 no segundo mês, 3 no terceiro mês, aí no final dá 36, certo? Só que até lá, se você somar tudo, não dá 36. Faz as contas, quanto é que dá aí? Eu já fiz essa conta aí, dá quase 200% de juros ao mês, que é legal, porque não sendo juros sobre juros, tá? Não pode calcular os 36 em cima de tudo, não. Eu pego o principal e jogo 36. Mas o pessoal está fazendo juros sobre juros. Mas, cobrado só a porcentagem do valor total do empréstimo. Cada mês por exemplo, 5%. Aí a cada mês. Não, 5% é ilegal, né? O legal é 1%. Né? O legal é 1% mais a taxa Selic. Essa taxa Selic é que varia até. Eu não sei quanto é que está agora, mas já chegou até 14%. Mas isso aí é uma aula, pessoal. Direito comercial é mais avançado, a gente ainda está começando, né? E começando... Não entendi. Começando, o importante é nós compreendermos essa diferença entre direito material e direito processual. É o direito processual que vai instrumentalizar essa cobrança de crédito, que vai instrumentalizar essa discussão na justiça em relação a essas questões. Então, olha só, numa sociedade evoluída, o estabelecimento de normas gerais de conduta, né, ela vem aonde? No Código Civil, no Código Penal, no Código Trabalhista, no Código Tributário, numa sociedade evoluída que é o nosso caso, né? Agora, vamos lá. Né? Esse Estado juiz, ele é quem diz o direito. Então eu peço o meu direito para o Estado juiz. Esse Estado juiz é que vai tutelar, que vai proteger o meu direito, esse Estado juiz. Né? Mas antes de nós chegarmos nisso, né? Antes de nós chegarmos em questões mais aprofundadas, eu tenho que entender que essa soberania que é dada ao Estado, e somente o Estado pode coagir, né, o credor a tomar um bem do credor, por exemplo. Antes de chegarmos nessa parte, né, eu tenho que entender, por exemplo, as questões dentro das fontes do direito. Eu tenho que entender os princípios gerais que norteiam o processo civil, né? Antes de entrarmos no processo civil, antes de nos aprofundarmos nessas questões, eu tenho que entender os princípios. Então, primeiro princípio que eu devo compreender, eu vou seguir essa ordem aqui, né? Primeiro princípio que eu devo compreender dentro do direito processual civil, dentro da teoria geral do processo, né? Pelo artigo 5º da Constituição e pelo próprio Código de Processo Civil, né? É o devido processo legal. Quem quiser anotar, primeiro princípio da teoria geral do processo, devido processo legal. O que é o devido processo legal? Para cada tipo de litígio, né? Litígio vem de litis, de luta, a luta entre as partes, né? A luta entre os contrários. Então, devido processo legal, para cada tipo de litígio deve haver uma lei. E a lei deve apresentar expressamente uma forma de composição jurisdicional. Lembrando que jurisdição vem de iuris, que é juris, né? Iuris, que é direito, na verdade, e dição, que vem da palavra dictio, que quer dizer. Jurisdição é dizer o direito. Então, a composição jurisdicional, a quem compõe, quem diz o direito é o Estado juiz. O Estado juiz, ele diz o direito. Toda vez que eu falo em jurisdição, eu lembro logo, é quem diz o direito. Quem diz o direito? O Estado juiz. Sabe aquele filme que fala assim, porque ele atravessou a jurisdição?
Ele passou dessa jurisdição para outra jurisdição. Já viram isso na televisão, né? Passou, foi para outra jurisdição. Significa dizer que até aqui tal juiz, o juiz da cidade de Planaltina, do Distrito Federal, diz o direito na cidade de Planaltina, do Distrito Federal. Essa é a jurisdição de atuação do juiz. Cruzou ali, como é que é o nome ali? Polícia Rodoviária, é rodoviária normal, né? CPRV, passou para outra, baixou o rio, subiu, aí já é outra jurisdição do Goiás. A outra jurisdição do Goiás, né, saindo do Distrito Federal, entendem? Iuris, direito, dição, dictio, quem diz o direito? É a jurisdição de lá. A polícia pode sair daqui e prender lá? Não pode. Se fizer a prisão, ilegal, habeas corpus, cabe até processo de indenização. A polícia faz isso? Faz de forma ilegal, de forma abusiva. Estávamos em perseguição, saiu daqui, perseguiu, prendeu lá. Mas não pode. Não pode, é igual no filme. Chegou no limite, tem que voltar. Chegou no limite, tem que parar. Sair daqui e prender lá é ilegal, é abusivo, cabe habeas corpus, não fica preso e a polícia... Oi? É a questão da jurisdição, né? É a questão da jurisdição. É a questão do Lázaro. Lembra do Lázaro? Tomou 1000 tiros da polícia. É a questão do Lázaro. O crime foi cometido aonde? Acho que, se eu não me engano, na Ceilândia, né? Um dos crimes foi cometido na Ceilândia. Aí ele se evadiu da comarca, né? Do distrito, né? Da jurisdição da Ceilândia, e foi para o Goiás, para Águas Lindas, né? Foi para Águas Lindas? Foi, né? E aí de Águas Lindas acho que ele foi para Cocalzinho. Acho que é isso, né? Se eu estiver enganado. E aí o que acontece? Aí juntou as duas polícias, mas foi na perseguição, né? Quem acabou baleando ele de tudo quanto é jeito foi a polícia do Goiás, né? E ainda deram crédito para a polícia do Goiás ainda, porque a polícia de Brasília... Mas assim, na minha visão, na minha ótica, a jurisdição era de Goiás por conta do último delito, a partir do momento que ele atravessou. Poderia haver uma perseguição da polícia de Brasília? Não. Como assim não, professor? Faz-se o processo, faz-se a investigação, solta o mandado de prisão para quem cumprir? Para a polícia do Goiás cumprir. É assim que funciona dentro da jurisdição. Quem diz o direito no Goiás é a polícia do Goiás. Quem diz o direito no DF é a polícia do DF. Agora, numa perseguição, o pessoal fala que pode. Tem doutrinador que aceita, tem doutrinador que não aceita. A doutrina majoritária, a maioria diz que não, né? Por conta da jurisdição, soberania da jurisdição. Eu digo direito dentro da minha área de atuação, passou é do outro. Não é um desrespeito. Você solta o mandado daqui para lá, o outro cumpre. Acabou, é isso que funciona. Agora eu sair daqui para prender lá, então a polícia de São Paulo vai começar a prender no Rio, vai começar a prender em Brasília, né, e etc e tal, desrespeitando o que é a soberania do juiz local, a jurisdição local. Iuris, direito. Quem diz o direito? Jurisdição. O juiz da jurisdição diz o direito, né? Passou disso aí, há um desrespeito à jurisdição, há um desrespeito à soberania. Professor, mas não é o mesmo país? É o mesmo país, mas não é a mesma jurisdição. Existem regras de jurisdição. O pessoal que falou que está falhando aí, dá um F5 aí, atualiza, né? Se tiver mais gente falhando aí a gente atualiza para todo mundo. Tranquilo? Então, pessoal, o primeiro princípio de teoria geral do processo é o devido processo legal. Por que o devido processo legal? Porque a lei, né? O processo civil, ele é um processo que incorpora todos os demais princípios a serem estudados. A teoria geral do processo, né? Mas o devido processo legal, me perdi aqui, o devido processo legal, né? O due of process law, né? Esse devido processo legal é o princípio aonde toda a sociedade democrática, qualquer sociedade democrática, onde há democracia, lembrando que demo, né? É o povo, cracia vem de Kratos, Kratos aí quem conhece, né? A mitologia grega, que sabe que Kratos é o deus do poder, né? Então, democracia é o poder que se origina do povo. Esse poder ele vem da onde? Dos nossos representantes, né? Legais, né? Que no caso seria deputados federais, né? Para as leis ordinárias, né? E para as leis municipais são vereadores. Aqui no Distrito Federal são deputados distritais, que é a mesma coisa que vereador, né? O pessoal fala que não, mas é sim, é a mesma coisa, são as mesmas atribuições,
A diferença é que ganha mais e o termo deputado distrital é mais bonito que vereador. Só isso, mas é a mesma coisa, vereador e deputado distrital. Então, o que acontece? Então, esse devido processo legal, né, é onde todos têm direito, né, a um processo, ainda que administrativo, para resolver qualquer questão que envolve uma luta, uma luta de interesses de um lado ou de outro. Quem é que vai decidir de acordo com o devido processo legal? Quem vai decidir é o juiz da jurisdição, que nós acabamos de falar de jurisdição. O juiz é que decide de acordo com, né, a sua soberania na jurisdição. Professor, eu me casei com ela em Planaltina, Distrito Federal. Hoje eu moro em Planaltina, Goiás. Ela também mora em Planaltina, Goiás. Quero fazer minha separação. Como é que faz? Planaltina DF. Seu patrimônio, sua vida, toda aqui. Se casou aqui, inclusive. O cartório, inclusive, é daqui. É a questão da jurisdição. É a mesma coisa do crime, né? Eu cometi o crime aqui, mudei para lá e... Vocês entendem que a polícia não vai avançar para prender lá? Não, é a mesma coisa. O casamento é a mesma coisa. Professor, mas o que tem a ver o casamento com crime? Casamento não é crime. Depende, né? Até é, mas não é. Então, quem manda é a jurisdição onde se exerceu todos os atos. O fato e o ato, não é, exercido na jurisdição de Planaltina, Distrito Federal, ele não se estende a Planaltina de Goiás. Não tem como fazer isso. Não é dessa forma que funciona. Então, pessoal, então, para fechar essa questão do devido processo legal, tá? Do devido processo legal, né? O due process of law, né? O devido processo legal, que é constitucional, tá? Que é constitucional. Ele é pautado nessas questões da jurisdição, da soberania da jurisdição local. Então, o devido processo legal do artigo 5º da Constituição, né, que está lá a previsão, fala que para todo litígio, para todo conflito dentro da sociedade, e eu estou amparado por um Código Civil, eu estou amparado por um Código Penal. Então, para se materializar o direito que está no Código Civil, trabalhista, penal, dentro da sociedade, eu preciso de um devido processo legal. Anotaram aí? Para materialização do direito material, somente através do instrumento processual, que é o devido processo legal, né? Tranquilo? Então esse é o número 1. Depois a gente volta, né? Agora vamos falar do número 2, princípio da imparcialidade. Princípio da imparcialidade, número 2. Esse é o caso do Sérgio Moro, né? Artigo 5º da Constituição também, né? Olha só, a imparcialidade, pessoal, é a garantia de um julgamento. Eu tenho que ter essa garantia de um julgamento. Olha, primeiro eu tenho que ter a garantia do devido processo legal, número 1. E segundo, eu tenho que ter, dentro do devido processo legal, quem vai me julgar, quem vai exercer a jurisdição, quem vai dizer o direito, né? Iuris dictio, quem diz o direito, terá que ser um juiz imparcial, terá que ser um juiz que não tenha partido, que não tenha tendência política, que não tenha time de futebol, que não tenha amigos. Vai vendo a importância da imparcialidade e a importância de um juiz imparcial e a dificuldade de se achar esse juiz imparcial, né? Professor, o juiz, eu entendo, pelo que você está falando aí, o juiz não pode ter nem religião. Não pode. Não pode. Não pode, né? O juiz é evangélico, como é que é? Terrivelmente evangélico, não é isso que falaram aí? Que o juiz é terrivelmente evangélico, e cai uma causa no STF, discutindo impostos para se cobrar de um terreiro de candomblé, de umbanda. E aí, como é que faz? Aí cai na mão do terrivelmente evangélico, né? Vamos falar disso aí, a cruz fica atrás do magistrado. O nosso país, ele não é ateu. Nosso país não é ateu. Há
significa não, ateu, tel, Deus, né? Não há Deus. Não, nosso país não é ateu. Nosso país já foi inclusive um país católico, nosso país. Até pouco tempo atrás agora, não lembro, acho que até 1985 era um país católico. Nosso país era um país católico. Aí com essa questão da Constituição de 1988, que foi incorporado o laicismo, né? Ou seja, a lacuna é um espaço vazio a ser preenchido por qualquer tipo de religião, incluindo ateus, também estão no laicismo. Então o país ele passa a ser laico, mas ainda religioso. Acima da justiça do brasão da República eu tenho uma cruz lá no STF, ou seja, aquilo é um simbolismo, né, que diz que a justiça acredita em Deus, não é isso? Não é assim que fala? Não é um país católico, mas é um país que acredita em Deus. Aí tem um juiz lá que se declara terrivelmente evangélico e vai julgar uma causa envolvendo um terreno de candomblé contra uma igreja evangélica. A pergunta que não quer calar: esse juiz pode julgar essa causa? Ele já se declarou como terrivelmente evangélico, etc e tal, todos sabem a condição dele. Ele é pastor, parece, agora eu lembrei, ele é pastor. Pergunta: de acordo com o princípio da imparcialidade, que é a garantia de um julgamento proferido por um juiz equidistante das partes. O que é um juiz equidistante? Equidistante é igualmente distante, equilibradamente distante. É um juiz equidistante das partes. Ele pode julgar? Sim ou não? É simples, pessoal, isso aí. E aí? Mas Eu acho que se ele se declarar evangélico no caso da imparcialidade. a Dilon acha que não. E aí? O que vocês acham? Ele pode julgar? Eu acho que não por causa da imparcialidade. 2-1 aqui. Tá na votação, tá 2-1. E aí, pessoal? Paulo, Alexandre, Simon, né? O juiz que se declara terrivelmente evangélico vai julgar uma causa onde envolve aí uma religião espírita com uma religião evangélica. Existe uma litis, um litígio, uma luta entre essas partes e ele é o juiz, ele é o julgador. Qual é a tendência dele, pessoal? Ele vai dizer que ele vai julgar, que ele vai ser justo, que ele vai... Pessoal, ele vai ser parcial. É uma coisa de raiz, de princípio. Como que ele... Se ele pega lá a epístola de Paulo lá, né? Ele vai sentar o pau no espírito, não tem jeito, né? Infelizmente, então ele tem que se declarar impedido de acordo com as convicções dele, a não ser que ele não seja convicto naquilo que ele prega, né? Não é verdade? Ah, não, eu prego isso aí na igreja, aqui é outra história. Então ele vive em 2 mundos, 3 mundos? Não, ele é um juiz parcial nesta questão. Não estou dizendo que ele é errado, estou dizendo que ele não pode julgar isso por conta dele viver. Ele vive o evangelho, ele pode ser juiz, ele só não pode julgar essa causa. Mas no caso ele pode se alegar ser parcial. Ele se dá como impedido, né? Por questões pessoais, de convicções pessoais, ele se dá como impedido, ele não julga lá. Só que não tem só, ele tem 11, passa para outro. Oi? Artigo 202 do Código de Processo Civil, não me lembro, mas o Código tem isso. A Constituição tem isso. Código Penal, Código de Processo Civil e a Constituição fala do impedimento e da suspeição. Quando que o juiz é impedido? Quando objetivamente ele é impedido. Quando que ele é objetivamente impedido? Vou dar um exemplo mais fácil. O juiz está lá no gabinete dele e chega uma petição para ele julgar. Quem que é a advogada? A esposa dele. Ele é impedido ou é suspeito? Impedido, lógico, né? Ele vai contra a esposa dele, chega em casa, a mulher dele pede divórcio, para não falar outras coisas, né? Se o pau quebra. Se o réu for conhecido magistrado. Também, né? Eu já vi casos assim. Eu conheci um caso, por exemplo, de que o réu que foi parar na vara daquele juiz, o réu trabalhou de jardineiro para o juiz, e eles tinham uma amizade, e uma amizade muito bacana entre o juiz e os jardineiros, eram amigos, mas ele virou réu. E aí quando chegou lá, o juiz ainda ficou assim: puxa, eu queria tanto ajudar ele, mas ele foi meu jardineiro, ele é um amigo, e olha só, fez essa coisa aí se dá como impedido, ele não pode julgar, sob pena de
imparcialidade, segundo o princípio da aula de hoje, imparcialidade. O juiz não pode ser parcial. Pessoal, qual é o problema da parcialidade e da imparcialidade? Vamos lá, vamos discutir esse tema aí. Adilon, Alexandre, Paulo, Simon, Marcos Vinícius, João Pedro e Juan. Qual é o problema da parcialidade? O problema da parcialidade é o seguinte, olha só, vamos lá, vou me colocar no caso. Pois é, vixe, né? É isso aí. O problema da parcialidade é assim, eu tô aqui, eu sou o juiz, certo? E tô quietinho. Aí chega aqui, minha esposa é advogada, mas ninguém sabe, eu fico quieto, né? Fico quieto. Minha esposa tá ali com o cliente dela. E chega o outro do outro lado aqui, e eles estão discutindo a questão de ressarcimento de danos, briga, etc. Um divórcio, eles estão num divórcio, estão uma treta ali por causa de bens e tal, por causa de pensão, divisão de prolabore. O casal está se separando, tem uma empresa que está em jogo aí, um prolabore, ele quer dar menos para ela, não quer dar nada para ela, e a minha esposa está ali como advogada, e olhando de cara feia, né? Olha o que você vai falar quando chegar em casa, né? Aí dorme de calça jeans. Entendeu? Tem esse problema, tem outros problemas, né? E tem vários problemas. É o problema da parcialidade, né? O juiz, percebendo essa situação, a minha esposa automaticamente é impedido, não é suspeito, hein? A suspeição é assim, a suspeição, o advogado que entrou é meu amigo. Como é que eu sei? Como é que o outro lado sabe que eles são amigos? Porque um dia eu passei na padaria, tem uma padaria boa aqui na cidade, eu ia falar dessa, vou lá na Mil Delícias, aí peço um café e tal, estou sentado lá e tudo, e aí chega um advogado e começa, né, supondo que eu sou juiz, chega um advogado e começa a conversar comigo, doutor, tudo bem, tomamos um café e tal, não sei o quê. Aí o que o advogado faz? Paga o café do juiz. Pode? Pode. Não pode. Não pode. O juiz não pode aceitar. Professor, mas é só um café, uma cortesia, quis ser bacana, quis puxar amizade. Não pode. Se fosse outro advogado, não pagava o café. O colega não paga o café do colega, mas paga o café do juiz? Não pode. O juiz não aceita. Sabe o que o juiz não aceita? Às vezes até aceita um café, né? Mas o juiz fala, eu vou aceitar, mas você sabe que eu não posso, né? Mas muito obrigado, mas só esse café, viu? O juiz deixa bem claro que ele não pode aceitar, embora esteja aceitando. É imparcial esse juiz. Agora, uma vez eu dei um livro de presente para um delegado, né? O delegado falou, doutor, tem uma coleção, eu adoro esse autor, vou aceitar esse, não quero a coleção, não me dê mais presente, mas eu estou muito contente, obrigado, entendeu? Porque não pode, porque gera um compromisso, uma obrigação, gera uma amizade. Esse delegado até hoje ele é meu amigo, e é muito amigo, mas vocês entendem que aí gera uma parcialidade. Só que o delegado, ele julga também. Vocês sabem que o delegado, o relatório policial é um julgamento do delegado. Isso pode comprometer o nosso trabalho em determinadas questões. Nunca tive problemas com ele, pelo contrário, né? Nunca tive problemas com ele por conta da amizade e tudo, e também isso nunca afetou o nosso trabalho, né? Pelo contrário, o trabalho sempre, né, correu da forma que deveria correr. Mas isso em termos de jurisdição, direito, dição, dictio, quem diz o direito, a questão da soberania. Pessoal, o juiz não é uma pessoa comum, não se iludam, né? Tem gente que fala assim, mas o juiz é uma pessoa comum. Não é. Juiz não é pessoa comum, advogado, promotor, delegado, técnico, escrevente, judiciário, são pessoas que têm atribuições especiais dentro da sociedade. O presidente da república, o fulano, isso, aquilo, você xinga, a gente brinca, vai lá no Twitter, mete pau no, né? Mas ele não é uma pessoa comum. O presidente, o excelentíssimo senhor, o excelentíssimo senhor, presidente da república, ele é o líder da nação, que merece todo o respeito, embora, né, todas as questões de ideologia que a gente não vai discutir aqui. Mas então o que acontece? Do ponto de vista da imparcialidade, agora vem o bizu da questão. A imparcialidade, se eu entro na sala de justiça, e não é do super amigo, se eu entro na sala de justiça e lá naquela sala de justiça eu detecto que o outro lado é amigo do juiz, ele é impedido ou é suspeito? Suspeito.
que eu não tenho provas, mas eu percebi que tem uma amizade ali, tem um papo ali, né? Uma conversa ali e tal. Eu posso arguir suspeição. Se eu arguir suspeição, o juiz pode falar: me declaro como suspeito, não posso julgar a causa. Realmente o doutor tem razão, né? Eu gosto muito do advogado, gosto dele, tenho amizade com ele. Ele é amigo do meu filho é advogado, ele vai lá em casa. Como é que você sabia? Não sabia, percebi pela conversa. Suspeição. Mas caso de marido e mulher, impedido, né? Caso de parentesco com o juiz, impedido. Qual foi o outro caso que a gente falou primeiro, que é impedido também? Casos assim de impedimento. Agora, vamos lá, Juan, quer perguntar do STF? Pode falar aí. É isso mesmo ou não? Você ia perguntar do STF, não? Professor, deixa eu só te perguntar uma coisa, que esses itens que o senhor está falando é os da LIMP? Legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade. Existe essa questão aí, né? Legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, né? Pessoalidade, na verdade, né? Então existe a questão, isso é tipo uma formulazinha de concurso, né? Existe aí, mas os princípios que eu estou trabalhando aqui, né? Os princípios da teoria geral do processo, que se aplica a todo tipo de processo administrativo, processo civil, processo penal, trabalhista, tributário, é a base, é o começo de tudo. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que existe jurisdição, né? Aquele que diz o direito tem que entender isso. Segundo, essa jurisdição é limitada a um determinado espaço, né? Terceiro, né? Surgindo uma litis, um litígio, uma luta, quem vai definir, quem vai resolver a luta, o litígio, né? Quem vai resolver isso é o Estado juiz. Então tem que entender que o Estado juiz é que diz o direito. A jurisdição é dita pelo Estado juiz. E como que o juiz diz o Estado direito? Devido processo legal. Primeiro princípio. Número 2, esse juiz tem que ser imparcial, é o tema que nós estamos tratando agora, número 2 da aula de hoje, imparcialidade. Essa imparcialidade, aí vão vir outros princípios que eu vou falar adiante. Estou falando de imparcialidade. Aí eu vou falar o próximo: contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição. Juiz deu uma decisão, errar é humano. Eu não estou satisfeito, aí eu faço o recurso, duplo grau de jurisdição. Professor, por que é duplo grau de jurisdição se são 3 instâncias? Porque são 2 recursos. Como assim? Mas não é 3? Não é 2. Primeira instância, um recurso contra a primeira instância para a segunda instância. Aí, da segunda instância para a terceira, segundo recurso, duplo grau de jurisdição, parou na terceira. Tem recurso depois da terceira? Sim e não. Não é? Porque o recurso da terceira instância contra a terceira instância, na verdade, não existe. Não tem um 4º grau para julgar o 3º grau, para no 3º grau. O 3º grau aí é feito de forma ou simples ou colegiada, mas a gente ainda não chegou nessa parte não. Isso é para TGP2, é mais complexo, a gente vai trabalhar isso depois. Por enquanto eu tenho que entender que existe uma jurisdição, quem diz o direito, dentro do litígio, existe o devido processo legal para todas as questões de litígio, de luta, de lites, de contrários, disputando um direito material que se instrumentaliza no processual. Daí a diferença de direito material para direito processual. Direito material civil, Código Civil, processo civil, se não tiver de acordo processo civil. Estava dirigindo meu carro, né, olhando para o lado, para um outro e tal, não sei o que, de repente o carro da frente freou, eu não vi, albarroei a traseira do veículo adiante, porque eu não prestei atenção na sinalização, no trânsito, etc e tal. E aí, de quem é a culpa? O motorista desce e nós vamos discutir a culpa. O que eu faço? Dou um cartãozinho, não, fica tranquilo, vou pagar tudo, né? Aí no outro dia o cara me liga: eu fiz uns orçamentos aqui e tal, não vou pagar nada, procura teus direitos. Não é assim que acontece? É desse jeito, procura teus direitos. Aí o que eu faço? Entro na justiça, contrato um advogado, entro na justiça requerendo e faço 2 orçamentos, né? Que são as evidências do dano, e entro com ressarcimento de dano, né? Artigo 5º da Constituição, inciso 10, combinado com o artigo 186 do Código Civil. E se houver algo mais grave, ainda 927, que é responsabilidade civil. Está tudo na lei, né? Aí eu vou utilizar-me como? Vou pedir para os... Eu ligo para ele, fulano, você não vai pagar mesmo? Poxa, né? Não ficou muito caro não, ó, né?
arrancou o paralama do meu carro aqui e tudo, eu fiz dois orçamentos, um deu 10 mil e o outro deu 15, mas tá barato. O cara falou, vai te catar, meu, não vou pagar isso não, você está me roubando. Já aproveitei e mandei pintar o carro, né? Lógico, eu tô brincando, pessoal. Mas acontece assim, desse jeito, aí o cara falando, lógico que eu não vou pagar. Mas aí, tirando a brincadeira, né? Não, deu 2 contos aí e tal. Aí faço orçamento, entro lá, certo? E peço os 2 mil. Eu peço para ele por telefone, pelo WhatsApp, pelo Telegram, Facebook, Instagram, né? Sem xingar a mãe dele, a gente discute e tal a questão e ele não paga. O que acontece? Eu tenho que pedir para o juiz, eu tenho que acionar o Estado juiz, excelente senhor doutor juiz de direito da circunscrição judiciária de Planaltina, Distrito Federal, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, Estado juiz, requerer o ressarcimento de danos do meu veículo automotor, né? Aí vem os meus dados, eu, fulano de tal, advogado, professor, RG, CPF, residente domiciliado na rua tal, CEP tal, né? Ação de ressarcimento de danos materiais, nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, combinado com o artigo 186 do Código Civil, de onde venho respeitosamente contra fulano de tal, né? Eu não sei o nome dele, eu boto fulano de tal, ou José de tal, eu não boto nada, não, pessoa desconhecida, cujo veículo, as características tal, porque tem um boletim de ocorrência, né? E eu fotografei, porque hoje em dia todo mundo tira o telefone e já começa. Eu vou contar um depois, onde é que foi? Foi no hospital que eu fui, né? A pessoa não queria me atender. E eu falei, não, poxa, mas eu sou diabético, eu tenho atendimento prioritário, né? Aí a pessoa falou assim, e daí? Aí eu falei, mas a lei, né, é que autoriza, né? Sabe aquela piadinha do cara, do nerd, né? Fala, a lei, você já viu isso? Eu dei essa, né? A lei. Aí a pessoa ficou me olhando, aí eu peguei o celular e comecei a filmar. Eu esqueci de apertar o botão, mas parecia que estava filmando. Aí eu fazia assim, depois a lei, né, é que me autoriza, assim, assim. A pessoa ficou olhando, não, peraí. Sentou lá, me deu tudo que eu queria, né? Aí depois eu vi que não estava gravando. E era para gravar, né? Para levar à justiça. Mas por quê? Por conta disso aí, né? Porque a lei autoriza e as pessoas, né? Elas entendem. Muita gente fala que não dá nada. Não é verdade. Quando vai para a justiça, se tu se vê no mandado lá, dá dor de barriga, fica sem dormir. Você tomava 5 gotas de Rivotril, você começa a tomar 10, né? Você partiu o comprimido, você já não parte mais, né? Você sai do clonazepam, vai para o Aldol, a coisa fica feia, porque a justiça funciona, apesar das ideologias e tudo, funciona. Então, pessoal, para não fugir, então a imparcialidade proíbe que o Estado juiz, né, ele tenha comportamentos parciais, comportamentos que vá trazer uma injustiça. Juiz parcial é juiz injusto. Vamos falar do Sérgio Moro? Vamos falar do Lula? Vocês gostam da polêmica, né? Vocês gostam do que tá quente fervendo aí, né? Cafezinho caro, inimigos. Não, pessoal, o Arrochando não é amigo. Vocês não querem ir para o cantinho da papuda, né? Pode parar que vocês. Aqui não. Então, pessoal, olha só, né? Uber Black, acabou a aula, 3 viaturas da Federal na porta da faculdade, né? Então aí, vamos mudar esse assunto. O assunto é o seguinte: Sérgio Moro. Por que eu posso comentar o Sérgio Moro? Porque primeiro que tem provas, né, de que ele foi condenado no Tribunal de Ética. Sérgio Moro agiu de forma antiética, parcial, de forma indevida. Quando que ele fez isso? Mas não é só ele não, tem o Zanin também, né? O Zanin é advogado do Lula, virou ministro. Tem coisa mais parcial do que isso? É óbvio que qualquer coisa que cair lá, ele vai dar como? Ele vai se dar impedido, porque ele não é bobo, ele vai, né, tá lá, ele vai se queimar e falar, não, deixa que eu julgo aqui, traz aqui que eu julgo. Ele vai dar favorável? Óbvio que não. Ele não pode nem dar favorável nem desfavorável. Ele é objetivamente impedido, né? Pessoal, compreendam que a advocacia é uma profissão de extrema confiança e o advogado sempre é maior do que o cliente. Vocês sabiam disso?
Porque o advogado ele sempre é maior no nível relação entre cliente e advogado. O advogado sempre está num patamar maior, porque o advogado é o que aconselha. Você pega conselho com quem você não confia ou quem é inferior? Não, o advogado ele sempre é maior que o cliente. Sempre. Imagina o status, a importância, a significância do Zanin perante o Lula. O cara que aconselha, faça assim, faça assado, deixa comigo, a tua liberdade está nas minhas mãos. E ele conseguiu isso aí. Não é? Um cara? Ele é um cara, né? Voltando à questão do Sérgio Moro, o Sérgio Moro, pessoal, quando caiu a questão da Lava Jato lá em Curitiba, e o pessoal fala de República de Curitiba, não é enaltecendo Curitiba ao contrário de que alguns pensam, não. Quando o pessoal fala de República de Curitiba, é na verdade tirando um sarro de Curitiba, uma chacota de Curitiba, porque Curitiba não é república, não pode julgar um presidente. Por isso que o pessoal fala República de Curitiba. Perceberam? É um termo jocoso. Hã? Por que julgou lá? Julgou de forma indevida, de forma parcial, por conta dos holofotes que dá a julgar um presidente. Da onde que o cara é? Por que o pessoal chama ele de marreco? O marreco lá, entendeu? Tentando o quê? Tentando desmerecer ele, que é um grande juiz, que é uma figura pública, notória, de grande conhecimento, mas quem que ele é perto do que está no Supremo, de que deveria realmente julgar, ou de segundo grau, isso e aquilo. Ele, não que haja essa hierarquia, mas nós sabemos que ele não tem a competência absoluta para julgar um presidente da República. De que é a competência? Compete originariamente julgar o presidente da República, senadores, deputados federais, ministros, etc. O STF. A competência é só do STF. Quando o juiz chama todo mundo na responsabilidade, dizendo, não, eu vou julgar, eu vou fazer, eu vou acontecer, ele errou. Onde que ele errou? Sendo o quê? O que ele foi ali? Ele errou na questão da competência, só por enquanto competência. Aí ele diz que era um bolo de pessoas, 140 pessoas, e o Lula estava no meio. É uma desculpa boa, não é? Para juiz, não pode, gente, não pode. A res publicum, a coisa pública que pertence a todos, né? Pertence a toda a sociedade, ela está atrelada a quem? Ao presidente da República, que na época era, né, quem? O Lula, que se envolveu em todas as questões aí que a gente não vai discutir aqui. A questão não é essa, a questão é competência. Então, do ponto de vista da competência absoluta, ela não é relativa, ela não pode ser modificada por conta de que passou ali, condenou, passou aqui, condenou, passou aqui, condenou, a gente aceita aqui. Não, se ela é absoluta, envolve a coisa pública. Se envolve a coisa pública, ela sempre 100% traz nulidade ao processo, porque a coisa é pública, ela é de competência absoluta, ela sempre traz nulidade ao processo. Aí passou 8 anos, condenou aqui, chegou no STF. O que o STF fez? Anulou tudo, certo ou errado? Certo. Ô meu Zô, mas agora eu vi que tu, bandeira vermelha. Não, pessoal, não é. Nós não somos aqui nem de direita nem de esquerda, nem defendemos ideologia. Nós juristas que somos, nós estamos atrelados à lei, à positividade, como dizia Hans Kelsen, sed lex dura lex, é dura, mas é a lei, e a lei vem dos representantes do povo, né? Vem da Câmara, embora esse coeficiente eleitoral aí, né, seja ruim, né? Mas essa é a questão. Só para fechar essa questão da parcialidade. Então o Sérgio Moro, ele decidiu lá, né, chamou para ele e condenou. O que ele deveria ter feito? De ofício ele deveria se declarar impedido ou suspeito. Vamos chegar nesse ponto depois, né, já que eu estou falando de parcialidade. Mas no primeiro momento, nem impedido nem suspeito. O Sérgio Moro deveria declarar incompetência de foro, mandar para o STF, todo o processo. Não mandou. Quando que começa a parcialidade do Sérgio Moro? Ele manteve, ele chamou, ele julgou, aí, Deltan, meu caro, meu amigo, vem cá, gente boa, e começou a instruir o Ministério Público. Começou a instruir. O juiz pode ter amizade com o Ministério Público? Não. Professor, mas é o que mais a gente vê. A gente vê, mas é ilegal. O que a gente mais vê é o promotor que senta do lado do juiz e um frequenta a casa do outro. É ilegal, é parcial.
É óbvio que o meu amigo que está aqui o dia inteiro comigo, tomando um cafezinho comigo, eu vou acatar as ideias. Eu até conheço ele, conheço a filha dele, o filho, o casal, tal, frequento, eles vão em casa, tal. No meu aniversário ele me deu uma gravata. Eu tenho 100, mas ele me deu mais uma, e essa que ele me deu é a que eu mais gosto. Parcialidade. Eu já vi juiz e promotor brigar feio. Aí você vê que aí você vê que não tem parcialidade. Aí você pode confiar na justiça aí, né? Mas aí, a partir do momento que bota o juiz lá, aí o promotor fica reclamando que não quer sentar lá embaixo, né? Quer sentar do lado do juiz. Aí sabe o que o advogado fala? Se ele tem direito, eu também tenho, já que todos são iguais perante a lei, principalmente em relação às questões da própria lei mesmo, da administração da justiça. O advogado é imprescindível, artigo 133. Aí o advogado pede uma cadeira do lado do juiz também. Para que isso, né? Eu sento lá embaixo, né, como o Rui Barbosa, eu sento lá embaixo na escada, né? Se o réu está algemado, a gente bota do lado de cá também, vamos sentar junto, algema aqui também. Aí nós senta e fica lá, e faz a defesa dali, né? Na humildade, como tem que ser. Mas essa situação gera uma parcialidade. Pessoal, onde que eu estou querendo chegar com isso aí? Toda justiça parcial, ela é injusta. Eu vi uma cena uma vez que o promotor mandava na juíza. Ainda tem essa na questão, parece até uma coisa de machismo, mas o promotor, ele dirigia a audiência, só ele que falava. A juíza ia falar, ele interrompia. Eu ia falar, ele me interrompia. O outro ele ficava lá e tal. Ficou 1 hora falando um monte de coisa lá e tal. Não vou falar aqui, né, entrar em detalhes. Eu só sei que no final não era nada daquilo, né? Ele levantou coisas ali que não eram devidas, né? Mas atenção, não estou falando do cargo, estou falando da pessoa, né? Não é o cargo de promotor, é a pessoa que não está preparada para o cargo, e aí torna isso uma questão parcial, e todo aquele que é parcial é injusto, traz injustiça para o processo. O Sérgio Moro começou a orientar o Deltan Dallagnol, ficaram amigos, começaram a processo em segredo de justiça e vazando trechos para a emissora de televisão, vocês sabem quais são, né? Né? Por isso que ficou conhecido como Vaza Jato, né? Porque vazava, aquilo que era segredo de justiça vazava, virava notícia. Qual o objetivo de um juiz desse, pessoal? Qual é o objetivo? Chegar onde chegou, chegar ministro da Justiça, e depois o plano dele era ser presidente da República. O plano que deu errado, porque ele foi considerado um traidor da pátria, ele foi considerado um traidor daqueles que confinaram nele. Aí percebeu-se a parcialidade. Por que percebeu-se a parcialidade? Porque ele foi parcial. Onde que ele foi parcial? Ele ligou pessoalmente, quando Lula ganhou o habeas corpus, ele ligou pessoalmente e barrou o habeas corpus. Vocês viram isso na televisão? O Lula ganhou o habeas corpus. O Lula foi condenado, aí passou um tempo preso, ganharam o habeas corpus, TRF4 deu um habeas corpus para o Lula. O Sérgio Moro ligou pessoalmente lá no tribunal e mandou não expedir o alvará, e o Lula continuou preso. Mas isso não é parcialidade? O que tem a ver o juiz? Pessoal, julgou, condenou em 1º grau, foi para o 2º grau, é 2º grau, não tem nada a ver com o 1º grau. Ele ligou pessoalmente, o Sérgio Moro e barrou o habeas corpus, né? Só que, claro, diante de tantas ilegalidades, né, incompetência de foro, porque o 1º grau não tem competência para julgar presidente da República, não tem competência, por isso que é chamado de República de Curitiba, o Marreco e tal, por isso que existem esses termos jocosos, em razão dessas questões de competência material. Aí veio a Vaza Jato, aí veio a questão pessoal, ele tentando humilhar o presidente, ele trabalhando como se fosse uma questão pessoal, dizendo que tem uma autobiografia, um livro e questões dessa natureza. Aí demonstra o quê? Tema da aula de hoje: imparcialidade é requisito essencial para um juiz. Um juiz parcial é um juiz injusto. Foi o que aconteceu. Como é que eu vou confiar no juiz que instrui a acusação? E a defesa como é que fica? Por que ele não instruiu a defesa também? Então, a paridade de armas, um trabalha com canhão e outro trabalha com 22zinho, com xiringue, com canivete, né? É assim que trabalhou a defesa do Lula, com canivete, enquanto que o outro trabalhou com a R15, né? Trabalhou com a 12, o outro com 22zinho, né? Então é desigualdade. A parcialidade gera desigualdade, gera um juiz injusto. Um juiz como o Sérgio Moro foi tido como, né, injusto
parcial, abusivo, claudicante, né, vaza-jato, desmoralizou a justiça nesse ponto. Tanto é que ele foi condenado sim no Tribunal de Ética. Ele tem vários problemas. Ele está correndo risco, inclusive, de ser preso por conta dessas questões. Não tem nada aqui de exagero. Quem está pela ideologia e achando que eu sou a favor disso ou daquilo, será que ele ainda recebe como juiz? Acho que não, viu? Acho que não, tá? Acho que o juiz Sérgio Moro não recebe como juiz, não. Acho que ele foi, inclusive, não é expulso da magistratura, mas ele foi afastado. Ele era senador, mas ele teve um problema, parece que ele foi cassado também, né? Ou ainda é senador, acho que ainda é senador, mas juiz não, né? Teve todos esses problemas. Oi. Boa noite. Uma questão aqui. O Sérgio Moro, por ter agido com parcialidade, ter movimentado a máquina pública, ele não deveria ressarcir o Estado? Isso está em discussão, e se eu não me engano ele já foi condenado a ressarcir o Estado aí, e não é pouca coisa não, né? Por conta dessa questão, exatamente como foi colocado aí pelo doutor, né? Ele foi sim condenado e tem sim essa questão. Eu vou pegar o caso para a gente discutir na aula que vem, porque vai ter continuação, né? Mas assim, voltando à questão da imparcialidade, o juiz deve ser imparcial. Não pode. Pessoal, se isso acontece lá no alto escalão da justiça, envolvendo milhões, grandes bancas de advocacia, vocês acham que ganham quanto um advogado tipo Zanin, né? Vamos lá, pessoal, é de milhões para cima. Milhões, lógico, milhões. Por mês? Não é por mês, mas por exemplo, o habeas corpus do André do Rep, né, que foi uma advogada de 27 anos que assinou esse habeas corpus. Só para assinar o habeas corpus, vocês sabem, dizem que ela ganhou 1,5 milhão, só para assinar, né? Claro que não é o nome dela, tem uma bancada envolvida que ganhou muito mais que isso, mas para fazer e assinar ela ganhou 1,5 milhão. Dizem. Eu acho que foi mais, né? É nesses números aí que se trabalha essas questões, pessoal. Até mesmo que a liberdade não tem preço. Agora imagina a liberdade do Lula, quanto é que não custou. Então é nesses valores e dessa importância que nós estamos falando. Então, agora esquece os deuses do Olimpo. Vamos aqui para o baixo clero, né? Vida normal. Vamos para nós, né? Seres humanos normais. O que acontece? Eu entro no fórum lá com o meu acidentezinho de veículo, né? Estou cobrando para-choque de R$2.000. Eu sento lá para discutir isso numa audiência de conciliação. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu essa história para outras turmas. Eu sento lá, aí o que acontece? Quando termina a audiência, eu pego, levanto com o meu cliente e vou embora. Só que quando eu vou embora, eu esqueci de falar um negócio para o juiz. Quando eu volto, aí o juiz, o advogado do outro lado: ô doutor, nunca mais vi o senhor lá na sauna, lá do condomínio. Aí eu falei: como é que é? O advogado com o juiz na sauna do condomínio? Como é que amizade é essa? Pô, os caras são amigos, eles conhecem, moram no mesmo condomínio. Pois é, então eu não estou malhando mais, o juiz falou. Aí eu parei, fiquei assim na porta, sabe, com aquela cara, eu não fiquei, né, em choque, mas fingi, né? Fiquei assim, né? Aquela cara assim, né? Tipo estarrecido, ainda fiz assim, ó, né? Aí o juiz olhou, o advogado olhou, eles pararam, ficaram mudo. Corri pro escritório. Meu pedizinho de suspeição, né? Pedi suspeição do juiz. Mas não deu tempo de eu terminar de bater, saiu um despacho do juiz se dando como suspeito, que ele era amigo do advogado. Mas o senhor manda para quem? No próprio processo, né? Esse ele disse: senhor doutor juiz de direito, venha respeitosamente a presença de vossa excelência, né? Alegar, né? Arguir que data máxima vênia, com devido máximo respeito e consentimento, que há uma suspeição de vossa excelência em relação ao nobre, ínclito, patrono, defensor do lado oposto da causa, né? Suspeição que pode me levar a prejuízo, mediante o princípio da imparcialidade. Isso que vocês têm que entender, têm que conhecer, que lá no futuro que vocês vão fazer. Isso vale para concurso, etc e tal, mas na prática é assim que funciona. Como juiz, como promotor, como delegado, como advogado, né, como defensor público, tem que conhecer essa questão a fundo da parcialidade. O Zanin alegou isso várias vezes, por escrito, vários pedidos de imparcialidade, de imparcialidade contra o Sérgio Moro, que foi acatado aonde? No STF. Aí
tudo que foi feito foi por água abaixo. Anulou lá na raiz, né? A árvore da raiz envenenada. Se a raiz da árvore está envenenada, os seus frutos também estarão envenenados por conta de que a raiz é podre, é envenenada. Oi? Esse processo deveria ter sido ou é porque o Lula agora não foi o Lula privilegiado? Não, o presidente, quando cometeu os delitos em tese, né? Por que em tese, né? Porque, né? Tudo em tese, né? Eu não sei nem vi o processo. Mas quando ele cometeu os crimes, quais eram os crimes? Não eram os crimes envolvendo um poço de gasolina, que havia uma lavagem de dinheiro do Alberto Youssef, do doleiro famoso aí, dos grandes empresários. Aí isso era num posto de gasolina, que tinha um escritóriozinho, que tinha um lava-jato no posto. Aí vou chegar no triplex. Aí começou a investigar todo mundo foi investigado nessa história por conta da lavagem de dinheiro, dos dólares. Aí, como envolve crime de lavagem de dinheiro, o crime é de competência federal, não é estadual. Aí o cara resolveu meter todo mundo no balaio, né? E fizeram até o PowerPoint lá, né? Do Lula, né? Botou todo mundo assim na rodinha do PowerPoint e todos eles estavam ligados a quem? Ao Lula. Olha que coisa, né? Como se essa narrativa fosse uma prova. A narrativa não é prova, é a tal da narrativa bem feita, né? Botou o PowerPoint e apresentou como se fosse uma prova. Isso não é prova, isso é prova de uma parcialidade de um juiz, que quer o quê? Holofotes. Aí vinha a vaza-jato, vazando para a imprensa, tudo para derrubar o presidente. Derrubaram, botaram até na cadeia. Qual era o certo ali, pessoal? O certo era ele agir como tem que agir um juiz, com imparcialidade, falar: me dou como incompetente em relação ao foro, que ele não cairia na parcialidade, porque depois que deixou correr, foi onde que ele se apegou à questão dos holofotes, virou um artista, deixou de ser juiz, virou artista, e começou a bombardear o presidente. Aí ele começou a ganhar fama. Olha como é que a coisa é, né? Eu estou falando uma coisa aqui, parece que eu estou falando uma besteira, mas olha só, pessoal, a operação da polícia nem é do juiz. Advogado, será que a gente sabe que na maioria dessas ações judiciais é como se fosse um jogo de tabuleiro? Será que o advogado não deixou o processo correr mais rápido, justamente por uma questão de estratégia? Por exemplo, Mais rápido, mas demorou 8 anos. Demorou 8 anos. Por exemplo, por essa questão de ser julgado no lugar errado, e essa parcialidade que eu pedi, Na verdade, eu conheço por cima, superficialmente, o processo, tá? E eu me atenho a questões jurídicas. Nem precisa ler o processo para você entender que está tudo errado. Não precisa. Com o noticiário da TV você percebe que está tudo errado. Percebe-se a parcialidade do juiz. Mas não foi esse o primeiro momento que ele errou. Ele errou quando ele segurou o processo para ele, sendo incompetente do ponto de vista do foro. Por isso que o pessoal fala: mas é uma questão de CEP. Pessoal, isso é do senso comum, isso é do povão, isso é do baixo clero, da galera que não entende nada de lei, está falando que é questão de CEP. Por uma questão de CEP, descondenou ele. Não é uma questão de CEP, é uma questão de res publicum, de coisa pública, de competência absoluta. Se a competência é absoluta, se interessa a toda a população do nosso país, tem que sim anular, tem que anular. Aí você está falando de estratégia. Seria uma estratégia levar 8 anos para atingir uma prescrição se ele estivesse na rua, seria uma estratégia, né? E deixar correr como estratégia, sabendo que está nulo, né? Mas existe um negócio no próprio processo chamado de preclusão. Existem momentos para você fazer esse tipo de arguição, né? Que aí, se você deixa de arguir, aí pode haver uma aceitação tácita daquele instituto como válido. Poderia correr o risco de validar isso daí, né? Houve condenação, deixou passar, houve devido processo legal, houve ampla defesa, houve o contraditório, ninguém arguiu nada, precluiu a fase lá atrás, fechou a questão, então condenou. Mas não, no primeiro momento que eles tiveram para arguir a questão da competência material, eles arguíram, só que foi negado. Oh, que maravilha! Vamos deixar correr.
Aí sim você está certo, deixa correr. Mas não foi isso que aconteceu. Aí, dentro do princípio da imparcialidade, aí começa o juiz atacar o réu, o juiz pegar para o lado pessoal do réu, né? O Lula comia camarão na marmita e o Sérgio Moro levava uma marmitinha por fora e tal. O cara devia R$100 mil, né? Como é que é o nome disso, pessoal? Hipocrisia, né? Hipocrisia, populismo, né? Do juiz. Então essas coisas não podem acontecer com o juiz, né? O juiz, ele entra pela porta dos fundos, sai pela porta dos fundos, ele não tem vida pública, ele não tem amigos, ele não pode dar declaração. Eu já dei entrevista em rádio, eu já dei lá em São Paulo entrevista em rádio. Quando eu dei uma entrevista na rádio, beleza. Quando eu fui dar a segunda, o presidente da OAB me ligou e falou: "E velho, escolhe, hein? Você quer ser artista ou advogado?" Aí eu falei: "Por que, doutor?" Porque você já está na segunda entrevista, eu acho que você quer ser artista. A terceira, já sabe, né? Vou notificar, vou representar e não vou aliviar, porque você está sendo avisado, né? Então nada de entrevista. Eu falei: "Não, professor, mas é para enobrecer a profissão." Ele falou: "Não, seja nobre trabalhando, para com isso aí." Aí nunca mais fui para o rádio. O pessoal queria me dar até um horário no rádio lá, né, para falar de previdência. Era bacana, né, nessa época, né? Uma entrevista esporádica, uma outra, uma coletiva em relação a um júri, em relação a um trabalho, tranquilo, pessoal, né? Mas esse aí para a rádio, para ficar dando entrevista, para ficar esclarecendo direitos, não, isso aí é antiético, é errado, né? Isso fere essa questão aqui. No meu caso da advocacia, eu tenho um problema ético com relação aos colegas, mas eu não estou ferindo a parcialidade, porque o advogado, ele é parcial, certo? Eu escolho o meu cliente e defendo ele, eu sou parcial, tranquilo. Mas isso não vale para o juiz, isso não vale para certas profissões. E no caso do Sérgio Moro, ele feriu gravemente a imparcialidade, por isso que ele teve todos os problemas que teve. Pois não? Só voltando lá aos dedos do Olímpio de novo, rapidinho. Tranquilo. Essa questão daquele rapaz lá, que a gente sabe quem é, que estava falando sobre as leis das drogas, não era pertencente do legislativo, porque por ser ministro e tal. Lei das drogas, legislativo. Ele dizia que era crime o uso de entorpecente, entendeu? E ele queria, no caso, fazer uma nova lei, né? Ah, tá. Eu vou comentar isso aí. Vou comentar. Pessoal, dentro do que nós estamos falando aqui, é a questão da imparcialidade. Se eu sei qual é a posição do juiz, porque ele declarou, né? Ele pegou o microfone, foi lá, deu uma entrevista, eu sei qual é a posição dele. Qual é a posição desse juiz? É tal posição. Ele é parcial ou imparcial? Ele é parcial, ele já tem uma posição formada. Tudo que cair na mão dele, quem que vai alegar a parcialidade? O lado prejudicado. Aí cai 60 gramas de determinado entorpecente. Aí eu, como advogado, eu falo: "Opa, tu falou aquele dia lá na televisão que não é tráfico, que é uso. E agora? E agora, excelência?" Aí ele, tem que dar, né? Não é a posição dele? Tem que dar, né? Aí vem o Ministério Público: "Opa, este juiz está agindo de forma parcial, ele tem uma posição, ele já declarou essa posição, ele age ao arrepio da lei", porque a lei não diz isso, a lei não fala de quantidade, a lei fala que se tem determinadas características, e tem lá o artigo 33 da 11.343 de 2006, né? E tem o artigo 28, né, que fala do uso. Pessoal, fornecer, ainda que gratuitamente, está no artigo 33, é tráfico de entorpecentes. Comércio é comércio e tráfico é comércio ilegal. Essa é a diferença da palavra tráfico para comércio. Então, comercializar ilegalmente, fornecendo ainda que ilegal. Meu colega estava lá na festinha, na baladinha, ele não tinha nada, aí eu passei uma grama para ele, fornecer ainda que é gratuitamente. Artigo 33 da 11.343 de 2006, tráfico de entorpecentes. Aí o ministro fala: "Não, mas uma grama só, até 60, está liberado." Como é que está liberado se o judiciário não compete ao judiciário elaborar as normas, elaborar as leis? Ao judiciário compete executar as leis. Há uma usurpação da função, uma usurpação inconstitucional, ilegal, indevida por parte de quem? Do judiciário. Cai nessa questão da imparcialidade? Um juiz imparcial é um juiz justo, um juiz parcial é um juiz injusto. Agora, qual é a parte que o juiz tem aí, né? Posso falar aqui porque eu não quero ir preso.
Mas não, vou falar, né, pessoal? Não tem nada demais, né? Mas em tese, eu vou explicar qual é a tese dele e vou na tese do achismo, né? O achismo é a minha tese, eu acho, né? Então fica parecendo que é a tese favorável ao tráfico, né? Esse seria a parcialidade. Claro que não é isso, né? Óbvio que não é isso. Na tese dele, ele entende que não, né? Que ele falou isso aí, né? Eu teria acesso a algo mais puro, mais tranquilo, melhorado, de qualidade, né? E obviamente pequenas quantidades não servem para comércio, servem realmente para uso, e etc. Ele foi nessa linha. É uma opinião. Deve ser respeitado? Depende. Para quem aceita, respeita. Para quem não aceita, não só não respeita, como não concorda, né? Mas não é bem um critério de imparcialidade. Mas se ele se declarou, ele deu um parecer sobre isso, pessoal, ele não pode julgar sobre isso. Se ele deu um parecer nesse sentido que fere a lei, ele não pode julgar, ele passa a ser um juiz parcial. Ele já tem essa tendência, que é uma tendência ilegal, né? Já que a lei não fala disso. Eu já vi o cara entrar na delegacia de polícia com 200 gramas de cocaína, é um tijolinho mais ou menos assim, ó, prensado, né? É uma quantidade grande, né? 200 gramas, acho que é mais ou menos isso aqui. É do tamanho de um apagador, mais ou menos, né? 200 gramas. Já vi o cara entrar, mas ele era meu cliente. E ele me ligou. Ele falou, tô preso aqui e tal, o que eu faço? Eu falei, espera aí. Cheguei lá, conversei com o delegado, eu falei, doutor, todo mundo está cansado de saber. Não vou falar o nome aqui, né? Questão de ética, inclusive ele é muito conhecido, é um empresário muito rico e tal. Doutor, né? Todo mundo sabe da situação do cara, sabe e tal. E ele falou que era para uso e era para uso. E era um cara muito rico, né? E ele comprava por quê? Porque viciado, com problema e tal, né? Ficou preso? Não ficou preso, não fica. Mas aí você vê o menininho, pobrezinho, que mora na beira da comunidade, né? Que aí é pego com um cigarro de maconha, 2 pedrinhas e vai pelo tráfico. Por quê? Ele estava usando? Não, porque ele estava vendendo mesmo, né? Porque a grande quantidade estava escondido no cano de água no meio da rua, que ele ia lá, pega, dá uma volta, o carro dá uma volta, ele vai lá, pega, toma, aí pega o dinheiro e vai. É assim que funciona, para quem não sabe é assim, né? Mas ele fica com 1 ou 2 na mão só, aí a polícia pegou, não achou, o resto leva. É tráfico ou é uso? É tráfico. Aí viu o ministro falar que é uso, só que tem 1 quilo escondido no cano, né? Mas pegou menos de 60. Então essa posição a lei não referenda. Isso aí traz uma parcialidade, e essa parcialidade traz uma injustiça para o processo. Vamos para o terceiro ponto, né? Terceiro princípio dentro da teoria geral do processo. Depois eu volto nessas questões de César Moura, que eu sei que vocês gostam, é bom, né? Tem muita coisa para discutir. Terceiro ponto, contraditório. O contraditório hoje é considerado a garantia mais relevante do ordenamento processual jurídico. O contraditório, pessoal, contraditório é a questão mais importante dentro desses princípios que nós estamos tratando. O primeiro é o devido processo legal. Todos que estão em litígio têm direito ao devido processo legal. Já vou falar um caso importante, tá na televisão. Aí vocês vão falar, puxa, então é aqui que começa tudo? É aqui que começa tudo. Bom, já vou adiantar qual é o caso. Qual é o caso, pessoal? A prisão do 8 de janeiro. O que o pessoal está reclamando? Que não está tendo acesso ao processo. Não está tendo isso? Não estou tendo acesso ao processo. Se eu não estou tendo acesso ao processo, mas tenho o processo, então está respeitado o devido processo legal. Eu só não estou tendo acesso, mas está tendo. Bom, se está tendo, então o devido processo respeitado, ok, beleza, legalidade, tranquilo. O juiz que julga este processo, né, ele não tem declaração, não estou dizendo que é, estou supondo, né? Não tem declarações de ideologia, etc e tal, tudo transcorre normalmente, né? Polícia Federal agindo, o juiz, né, dando parecer, chamando no ANPP ali, né? Você sabe o que é ANPP? Acordo de não persecução penal. A pessoa vai lá, confessa e aí converte a pena numa monitoração, né? Monitoração eletrônica, vai para casa, né? É nesse sentido, ele paga uma multa. É isso que aconteceu em alguns casos, né? Então eu respeitei o devido processo legal, imparcialidade, mas
como é que eu vou contradizer aquilo que eu não conheço? Como é que eu vou contradizer aquilo do qual eu desconheço os fatos, desconheço qual é a acusação? Notem que dentro de qualquer processo penal existe um artefato chamado nota de culpa. Vocês estão tendo direito penal? Ainda não, né? Processo penal não, né? Processo penal lá na frente. Nota de culpa. Todo processo tem uma nota de culpa. O que é essa nota de culpa? É um papelzinho que dizendo qual é o crime que você cometeu. Sem a nota de culpa, a minha prisão é ilegal. Vocês sabiam disso? Se não tiver nota de culpa, a sua prisão é legal. O cara, quando vai preso, ele chega com esse papel no bolso. O policial dobra, enfia no bolso e fala: toma, sua nota de culpa aí. Aí quando você cai dentro lá, aí os presos: deixa eu ver aí, que tu foi condenado, o que aconteceu? Tá com a nota de culpa aí? Aí vamos ver. Aí começam os advogados, né? Os ministros do STF, da cadeia, da papuda: tu foi preso e tal. Vai ficar tanto tempo, é assim. Os caras já conhecem, né? Que eles ficam ali o dia inteiro sem fazer nada, ficam estudando direito. Né? É assim que acontece, né? Como nós aqui, eles estudam lá também. Nota de culpa. Sem nota de culpa, a prisão é ilegal, porque fere o princípio do contraditório. Aí vem lá a provinha lá. A pessoa acaba de ser presa e recebe a nota de culpa. Ou por um deslize, um desleixo, né? Não se emite a nota de culpa. 2 pontos. Essa questão refere qual princípio? Letra A, imparcialidade. Letra B, devido processo legal. Letra C, contraditório. Contraditório. Fere o princípio do contraditório. Tem o processo, devido processo legal, né? Juiz imparcial. Mandou te prender, mas ele é imparcial. Não tem nada contigo, não te conhece, nem nada. Mas a nota de culpa não foi expedida, eu não sei nem por que eu estou preso. Contraditório, fere o princípio do contraditório, né? A dialética processual, que é tese, antítese, síntese e a sentença. Qual é a tese? Ele estava no delito de tráfico de entorpecentes. Essa é a tese. Essa é a tese. Por que ele estava no delito de tráfico de entorpecentes? Porque ele foi preso com 3G, uma balança e uma anotação. O que é isso? 3 gramas de cocaína, balança? Não é balança que eu ia falar, estraguei a brincadeira. 3G, um relógio e anotações. O relógio e a balança. Eu aprendi isso outro dia, né? Os caras falam de relógio, eu fiquei banando essa de relógio, eu fiquei pensando assim, né? Eu falei: irmão, não vou passar essa vergonha, vou ficar quieto, né? E relógio. Eu falei: mas relógio é ilegal ter relógio, né? Aí eu vi lá no processo, eu lia, aí disse que o relógio era para pesar droga, aí que eu descobri que o relógio era balança, né? Na gíria do pessoal. Aí é muito complicado perceber a imparcialidade, até onde eu sei, alguns juízes são indicados por governantes. Professor, mas ele já não era presidente? A questão do Lula, né? Pessoal, a questão do Lula, ele era presidente. Os crimes cometidos durante a presidência da República têm foro privilegiado. Qual é o foro privilegiado? Superior Tribunal Federal, STF, ou Supremo Tribunal Federal, como queiram, né? Então ele só pode ser julgado direto lá. Ele não pode ser julgado em Curitiba, nem no TRF4. É direto no Superior Tribunal Federal. Qualquer crime cometido pelo presidente, na função de presidente, no cargo, é lá. Não é o crime de uma pessoa. É um crime comum, mas ele não é uma pessoa comum. Chama prerrogativa em função da pessoa. Ele é julgado lá. Eis o caso do presidente Lula. A mesma coisa se julgar o Bolsonaro aí, né? Bolsonaro foi lá, né? Importunou a baleia. Xingou a baleia de Dino. E aí, qual é o crime? Não pode, pessoal. Entendeu? Não pode. Se ele importunou a baleia e houve um crime federal, o Bolsonaro ele pode ser julgado direto pelo STF, não é crime comum, né? Essa é a questão. Oi? Molestar cetáceos, né? Tem isso aí. Bom, então esse terceiro princípio aí da teoria geral do processo, teoria do contraditório, né? Era para dar todos os princípios hoje, mas eu sei que o negócio é polêmico, aí o negócio rende, né? Então, o princípio do contraditório é considerado a garantia mais relevante do ordenamento processual jurídico. Por quê? Porque sem o contraditório eu não consigo me defender. É onde cabe o habeas corpus. O que é o habeas corpus? É contra a ilegalidade. O que é ilegal? Eu não ter acesso ao a acusação, eu não sei, como é que eu vou me defender? Estão dizendo que eu estava lá quebrando a vidraça do Congresso. Estão dizem, e provam através de quê?
Não sei. Dizem que eu estava lá. Não estava. Dizem que eu fui, que eu estava inclusive com a camisa amarela. Todo mundo estava de camisa amarela. Né? Mas fala que eu fui, que eu estava de camisa amarela, que eu quebrei um vidro, mas eu não estava, eu não fui. Eu provo, inclusive, que eu não estava. Eu tenho um álibi. Como é que é o nome desse álibi? Né? Fulano e ciclano que estavam comigo em tal dia, em tal hora, em tal lugar. Inclusive tem filmagens que eu estava nesse local. Eu estava lá na rodoviária de Brasília comendo um pastel lá. A rodoviária é toda filmada. Só pedi a filmagem. E estão dizendo que eu estava no quebra-quebra. Não estava. Tal hora e tal lugar eu estava na rodoviária de Brasília. Camisa amarela, com o pessoal lá comendo pastel. Inclusive essas pessoas são testemunhas. Testemunhas são meios de prova. Como que não? Sim, que se confirma pelas imagens, que se confirma, né? Mas eu não tenho acesso à acusação, nem sei do que eu estou sendo acusado. Então fere o princípio do contraditório. Então todos têm direito ao contraditório. 100% todos têm direito ao contraditório. Eu estava deitado no sofá. Como é que prova que você estava deitado no sofá, né? Através dos parentes, dos amigos, da câmara da cidade, da entrada da cidade, né? Da sua garagem, não sei, né? As mensagens, fotos que foram tiradas do celular. É difícil fazer a prova, mas a prova da alegação incumbe a quem alega. Quem alega que tem que provar. Artigo 56, né, fala disso aí, que a prova da alegação incumbe a quem alega. Então quem alega é que tem que provar que eu estava cometendo o crime. Aí não prova. Aí diz que está provado, mas eu não tenho acesso aos atos, então fere o princípio do contraditório. É ilegal, habeas corpus, eu saio. Acabou, resolvido, simples assim. E quando vai para a defesa, né, lá na instrução do processo na defesa, eu ganho. Estão dizendo que a coisa não está acontecendo assim nesse processo, mas eu não sei, desconheço, não vou me meter nisso aí, né? Havia uma liberação de massa, né, dos presos em relação à... Então falando de anistia, por conta dessas questões que a gente sabe que é todas políticas, né? Da prisão preventiva deles? Oi? Já recebeu o prazo da prisão deles, não? Porque não foi nenhum condenado ainda. Não, já teve vários condenados. Prisão de até 17 anos aí. De 14 a 17 as penas estão sendo aí. E os outros que não foram condenados? Está julgando ainda, né? Só que isso daí, existe um projeto de juristas e existe todo um clamor em cima disso aí, de uma grande parte da população, porque a gente sabe que a questão é política, né? A gente sabe que o MST já quebrou o Congresso, não foi nenhuma, nem duas, nem várias vezes, várias. O MST quebrou tudo e foi assim do mesmo nível, né? Não vou falar que é pior não, foi do mesmo nível. Aí o que aconteceu com o MST? Nada, nem multa deu. Aí vem um outro pessoal e faz a mesma coisa, que dizem que foi eles, aí outros falam de infiltrado, mas vamos supor que foi do jeito que estão falando, né? Aí se fala de um projeto de anistia. Eu acho que essa anistia vai passar para a pacificação do país, acho eu, porque se não passar, é daqui para pior. O governo não vai conseguir governar, esse governo não vai chegar ao final, por conta de uma falta de pacificação, enquanto esse pessoal não sair numa anistia. Aí tem uma anistia, sai todo mundo, aí os ataques vão ser menor, aí tipo meio que aceita que dói menos. Vai ser mais ou menos assim, né? 4 anos passa rápido, vai ser mais ou menos. Mas se tiver uma anistia, se não tiver anistia, a coisa vai piorando, eu acho, só acho, né? Mas isso não nos interessa, né? A questão ideológica e política. Do ponto de vista da legalidade, eu citei aqui, né? Mas, né? Vamos mudar de assunto, de exemplo, né? Do ponto de vista da legalidade, se a pessoa não tem direito ao contraditório, não tem direito à defesa, não tem direito a acesso aos autos, o processo fica ilegal, cabe habeas corpus, cabe discussões, né? Que vai resultar na liberdade daquele que está preso ilegalmente. O habeas corpus serve para isso. Foi criado, inclusive, na época do regime de exceção, onde haviam prisões ilegais, ditatoriais, onde haviam prisões sem motivação, ou com parcialidade, ou sem um devido processo legal. Aí o contraditório, né, sendo ferido, o habeas corpus vinha e resolvia. Habeas corpus é dar-me o corpo, né? Então me dá aquele que está lá preso de forma ilegal. Vamos discutir aqui. O habeas corpus não discute qual é o crime, ele só discute se a prisão fere ou não a esses princípios que nós estamos tratando aqui.
né? Tanto faz o que você fez, você matou, você roubou, não importa qual é o crime que você cometeu. Se a sua prisão estiver ilegal, o habeas corpus vai te dar liberdade, e é disso que nós estamos falando, compreendido? É disso que trata o habeas corpus, da ilegalidade. Fere a dialética processual, que consiste na atuação do juiz e na atividade contraditória das partes. É forma de concessão de legitimação ao processo. Olha só, o processo, ele tem que ter a acusação, mas tem que ter a defesa, não é? E em prazos razoáveis. Se há uma acusação, aí o pessoal fala assim, mas houve uma prisão flagrante, pegou, cometeu um delito e colocou dentro da cadeia. Depende do delito, depende, doutores, depende. Não estão liberando aí gente com droga aí porque a polícia entrou sem permissão? Por quê? Porque tinha que ter um mandado de prisão. Aí a polícia invadiu 3 horas da manhã, foi lá, pegou uma pequena quantidade de entorpecentes e falou que era tráfico porque tinha denúncias, né? O cara andava armado, pegou a arma dele, juntou a arma, juntou o relógio, agora lembrei, juntou o relógio, juntou a arma, juntou a droga, aí deu como tráfico. E ele não é traficante, ele era um segurança, tinha uma balança porque ele pesava a droga dele que ele comprava, porque ele é usuário, e ele não é traficante, mas tinha denúncia de tráfico de quem? Da ex. Que mulher que denuncia, né? Mulher que bota o cara na cadeia. Denunciou ele foi preso. Como é que ele prova? Devido ao processo legal, pega um juiz imparcial que nem conhece ele, né? Polícia também imparcial que não conhece ele, mas dentro da contrariedade, princípio do contraditório, ele vem, junta lá a carteira de trabalho, junta lá a documentação da arma, né? Tranquilo? E faz uso de medicamentos assim, medicamentos assal. É usuário de droga, sei lá, 10 anos, tal. Como é que prova que é usuário de droga? É difícil provar, né? É difícil fazer uma prova. Oi? Não, assim, mas vamos pensar no cara que não tem tratamento, nada, né? Que ele só usa, mas não passa por nenhum tipo de tratamento, porque também existe muita coisa que envolve de forma negativa, né, com quem usa droga, né? Então a pessoa não quer se expor, então ela não faz nem tratamento, mas usa. Aí como é que prova? Mas ele não é obrigado a provar. Quem é obrigado a provar é quem acusa. Aí não tenho anotações de compra e venda, eu não tenho ligações delitivas com o tráfico, não tem clientes, nunca houve flagrante, né? Aí ele junta testemunhas da rua que diz que ele trabalha o dia inteiro, aí é carteira de trabalho, aí vem o patrão dele e depõe, não, ele é um bom funcionário e tal, está sempre lá, nunca deu problema, não deu trabalho. Aí vem os amigos, faz essa prova nesse sentido. Aí por falta de provas, não é que ele não é, ou é, mas eu não provo, por falta de provas, porque só a droga em si não demonstra o comércio, demonstra que ele tem a droga. Aí ele alega que é usuário, a acusação alega que é tráfico, mas a prova da mercancia não se consubstancia no processo, e aí pode absolver, né, de acordo, na dúvida, se absolve o réu, indúbio pro réu. Né, que se faça dessa maneira. Num primeiro momento, indúbio pro societar. Na dúvida, manda para o processo favorecendo a sociedade, né? Mas no final tem que ter certeza da situação de tráfico, senão, na dúvida, que se absolve o réu, indúbio pro réu. Então o contraditório é que vai trazer essa dialética processual. O contraditório é que vai trazer as provas, né? As provas de negativa de autoria, ou ainda que não provado, mas porque quem tem que provar é a acusação, não é a defesa, né? Ainda que não provado, mas eu posso fazer por negativa, né? Eu falo, olha, não tem elementos suficientes para condenação nesses termos em que é levantada a acusação. Contraditório. Terceiro princípio da nossa aula de princípio da teoria geral do processo. Tranquilo? Quarto momento, ampla defesa. Pessoal, a ampla defesa, ela consiste na possibilidade de utilização pelas partes de todos os meios de recursos legais, todos os meios. Vou explicar o que é isso. Previsto para a defesa de seus interesses e direitos postos em juízo. O processo atua mediante sequência de atos processuais formais, né, todos eles previstos em lei, justamente para a garantia de igualdade das partes durante o transcorrer do jogo. Então, olha só, falamos do primeiro momento, devido ao processo legal. Falamos da imparcialidade do juiz, tem que ser um juiz imparcial.
né? O juiz parcial é um juiz injusto. Então tem que haver um devido processo legal com um juiz, né, que na sua jurisdição, iuris, direito, dictio, aquele que diz o direito, ele é imparcial, portanto ele é justo, porque ele é imparcial. Ele não me conhece, ele não tem raiva de mim, ele não vai me condenar, me prejudicar. Não, isso não existe. Ele não sabe nem quem eu sou. Juiz imparcial, né? Agora, do ponto de vista do contraditório, eu junto lá a argumentação contrária, eu tenho acesso aos autos, eu sei do que eu estou sendo acusado. Lembra da nota de culpa? Eu verifico a nota de culpa e vejo que é tráfico de entorpecentes. É disso que eu estou sendo acusado? Não, mas eu sou usuário de drogas. Eu sou, como é que fala? Tem um termo. Dependente químico. Sou dependente químico, né? Não consigo a libertação, não consigo deixar, preciso de uma ajuda. De quem? Do Estado. O réu alega que precisa de ajuda do Estado. Onde é que está isso? Na lei. Está na lei. É que muita gente não conhece a lei, só conhece a lei do 33 para frente, ou do 28 para frente, do artigo 28, do artigo 33 para frente. Mas o artigo 1º da lei de entorpecentes, 2º, 3º, 4º, até o 10º, fala só de tratamento do usuário. Vocês sabiam disso? Que a lei de entorpecentes fala do tratamento, 1, 2, 3, 4, até o 10, fala do tratamento do usuário, que a sociedade deve tratar, deve disponibilizar meios para que o usuário, né, tenha acesso ao tratamento justo, digno, equitativo, etc, etc, tal. Aí eu me apego nesses primeiros artigos, nos estudos que são feitos em relação à questão da lei, porque a lei não quer punir o usuário e não pune o usuário. A lei quer tratar e ajudar o usuário e punir o traficante. Pune o traficante para que não haja drogas, né? E aí trata o usuário. Aí eu venho nessa linha de defesa. Olha só, falei de 3 princípios, né? Agora eu estou falando de ampla defesa. Na ampla defesa, eu digo para o juiz: excelentíssimo senhor doutor juiz, né, direito, venho a vossa excelência requerer, não é que seja comprovado através de exame toxicológico, né, a condição do meu cliente de dependente químico, usuário de entorpecentes. Onde é que está isso? No contraditório? Não, no contraditório eu nego que ele é traficante e digo que ele é dependente. Na ampla defesa eu peço o exame toxicológico. Aí o juiz fala... No contraditório, no princípio do contraditório, eu nego a acusação de tráfico de entorpecentes. Eu nego que eu sou traficante. Eu digo, eu não sou traficante, eu sou usuário. No contraditório. Na ampla defesa, eu digo, eu sou usuário e pelo princípio da ampla defesa, eu quero provar que eu sou usuário através de um exame toxicológico, que deve ser feito pelo Estado. Vocês estão me acusando? Eu quero o exame do Estado provando que eu sou dependente. Então, com a coleta do material genético, sangue, cabelo, saliva, vai se confirmar que eu uso determinado entorpecente, que é exatamente o que aprenderam na minha casa. Porque eu sou dependente químico, eu quero o exame toxicológico. Aí o Estado nega o exame toxicológico. Se o Estado nega, dá cerceamento de defesa. Eu não estou pedindo, eles não estão me acusando, por que está cerceando? Se está cerceando a minha ampla defesa. Eu vou ser absolvido por cerceamento de defesa, por conta de ilegalidade. Agora, se o Estado aceita e prova, aí está provado, eu sou absolvido do mesmo jeito. Pronto, esse é o negócio. É assim que funciona. Agora, qual a diferença de contraditório e ampla defesa? Sempre eu vou ter o contraditório por causa do devido processo legal, sempre eu vou ter o contraditório. Mas a ampla defesa, ela vai além do tradicional do usuário e do corriqueiro. Ela traz elementos exteriores que vão além na ampla defesa dentro do processo, como essa questão do exame toxicológico. Antigamente era padrão pedir exame toxicológico. Hoje não se pede mais e quando pede o juiz nega. Aí o juiz nega, se negou, aí começa a gerar uma ilegalidade. Começa a gerar um cerceamento de defesa. Por quê? Porque essa utilização, né, desse recurso, que deve ser proporcionado pelo Estado, que está me sendo negado, ela restringe a minha ampla defesa. Porque se eu quero provar, aí o juiz fala assim, mas então você faz o exame particular? Como é que eu vou fazer um exame particular com o meu cliente preso dentro da papuda? Não tem como eu ir lá, não tem como levar um agente lá. Mas o juiz vai permitir que você contrate um laboratório, pague lá o preço lá de R$1.000, R$2.000 para levar uma pessoa lá para fazer uma coleta dentro da papuda, vai ter um alvará, você vai conseguir fazer isso. Pessoal,
mas aí eu vou gastar 2, 3, 5 mil reais para fazer uma defesa, então eu estou indefeso porque eu não tenho esse dinheiro. Então quem tem dinheiro faz, quem não tem dinheiro fica, né? Então, de novo, a minha defesa, que poderia ser ampla e restrita, porque pela defesa tem que ser assim. Então eu estou sendo cerceado na minha defesa mais uma vez. Isso tem que ser alegado, isso tem que ser arguído, isso tem que colocar no papel e tem que ser dessa maneira. Com devido máximo respeito, data máxima vênia a Vossa Excelência, justo, ínclito julgador, que tem sempre decidido de forma equânime, né, sempre de forma justa, dado brilhantes decisões, contribuindo com a nossa sociedade em todas as maneiras, de todos os termos, mas dessa vez Vossa Excelência há de vir e de convir que foi negado a ampla defesa, né, cerceado o direito do meu cliente ao exame toxicológico, juiz. Eu vou dar ou eu vou liberar. O pedido da Defensoria Pública, eu acho que seria mais fácil do que o juiz aceitar. Porque ele vai falar assim, pô, você pagou o advogado e tal, você tem dinheiro para fazer. Existe essa questão, né? É comum se associar isso aí, né? Todo mundo faz de conta que isso não acontece. Tanto faz, né? Advogado, defensoria é a mesma coisa. Né? No final a gente finge que é a mesma coisa. Mas é óbvio que não é, né? Porque as defesas criminais particulares, elas são obviamente pagas e normalmente não é barato, ainda tem esse problema ainda. Aí fica parecendo o quê? Que o cliente tem condições. Às vezes o cliente até tem um bom carro, mora numa mansão, mas não tem dinheiro nenhum, porque ele não mantém dinheiro na conta, mantém dinheiro escondido, né? E no flagrante às vezes o dinheiro foi todo embora, então a polícia entrou, prendeu a droga, prendeu as armas e levou o dinheiro. E tá tudo nos autos. Aí o cara não tem dinheiro, como é que vai pagar o advogado? Vou fazer um corre aí e tal. Não. Aí pega, vende o carro, vende o Porsche, vende a Lamborghini, vende o... É isso, né? Eu fui lá pra puta, cheguei lá, o cara falou assim, não, eu tô vendendo um carro aí pra te pagar. Aí eu falei, que carro que é? Era um carro bom, né? Aí eu falei, como é que tá o documento? Tá em branco? Ele falou, tá, é só passar o documento aí, tá certo. Não te dá esse trabalho, não. Você vai ficar aí sem trabalho, deixa que eu resolvo isso aí. Aí o advogado pega o carro. Pode pegar? Pode, mas não é bom não, mas pode, né? Mas aí pega, né? Pega o bem. O cliente tem dinheiro? Não tem. Mas como é que faz o exame toxicológico? Não faz. E família, às vezes, não tem condições, né? Fica meio uma coisa do advogado para o cliente, uma coisa assim, bem assim, sabe? Um segurando a mão do outro e vai. Aí você entra numa dessa de exame toxicológico, não tem dinheiro. Não tem mesmo o cara sendo, às vezes o cara é rico não tem dinheiro. Aí vem aquele papo assim, não, quando eu sair eu te pago. Só que passarinho só canta na gaiola. Depois que sair não paga mais não, né? Tem que receber tudo antes. Mas a ampla defesa, doutores e doutoras, né? A violação da ampla defesa, nós temos aí essa questão do cerceamento, né, nessas questões técnicas, onde o advogado ele não é o contraditório. Eu tenho um contraditório, olha só, eu tenho um contraditório. Eu tenho o direito a entrar com a peça processual e contradizer tudo, dizer que é mentira, dizer que não é assim, não é assado. Eu tenho o direito ao contraditório. Mas a minha cliente está dizendo, não fui eu que fiz o delito. Foi uma pessoa fulana de tal que parece comigo, é uma característica aqui dessa região do Goiás, né? No Goiás as mulheres são morenas, do cabelo liso, tem uma característica, parece que é muito assim igual, né? Parece que as mulheres têm essa característica, parece, né? Só estou dizendo aqui porque a cliente me falou isso aí. Não foi do Goiás essa cliente, foi de um outro estado, mas eu estou mudando o estado aqui para não identificar por uma questão de ética. Então ela me falou isso, ela falou, e a minha colega, que eu conheço ela e tal, ela que fez o assalto, eu não estava, foi ela. Se for lá assim, assado, vai identificar. Aí nós abrimos o boletim de ocorrência, juntamos as fotos, coloquei no processo, parece que você olha para um, olha para outro, parece que são a mesma pessoa, parece igual. E a vítima reconheceu pela máscara. Como é que reconhece pela máscara? Não reconhece. Pela máscara? Não reconhece. Não tem como reconhecer pela máscara. E a vítima falava assim, não, porque eu conheço, que eu vi bem os olhos dela. Ela tinha 2 olhos. Ela tinha uma sobrancelha. Ela tinha cílios. Vocês estão entendendo?
Como é que reconhece? Todo mundo tem olho, sobrancelha e cílio, né? E ele fez esse reconhecimento aí. Aí o prova, através da ampla defesa do contraditório, e o juiz não aceitou, o promotor não aceitou, a promotora ficou indignada, né? Como é que pode, você vem e junta, mas e a ampla defesa? Né? No sentido da prova, da inocência. Eu não posso ter restrição com relação a isso, eu não posso deixar condenar para depois entrar com a revisão só porque existe o recurso da revisão. Não, eu tenho que alegar agora, na ampla defesa e no contraditório. Então eu faço isso, tá? Então, para fechar a ampla defesa, ela consiste na possibilidade da utilização pelas partes de todos os meios e recursos legais previstos para a defesa de seus interesses, direitos postos em juízo. Professor, então significa dizer que eu inovo numa prova, porque essa prova não existe, só você que está fazendo isso aí. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Existe o processo, devido ao processo legal, o juiz imparcial, que com sua jurisdição vai dizer o direito, né? Existe o contraditório, dentro ali do jogo dialético, né? Da dialética das partes, tese e antítese, que me levará a uma sentença, né? A tese principal, a acusação, a antítese, a negação dos fatos, né? Dentro de tese e antítese há uma narrativa aqui, há uma narrativa aqui. Há evidências aqui, há evidências aqui. Há provas de cada narrativa. E na síntese o juiz dará a sentença. Porque embora houve a apreensão de entorpecentes, era até uma quantidade razoável. E a acusação, na sua tese, fala tráfico de entorpecentes. Prova, entorpecente apreendido. Aí no contraditório. Narrativa. Não é tráfico de entorpecente. Aqui tráfico, aqui eu falo, não é tráfico, é uso. Eu quero absolvição? Não. Eu quero a desclassificação do delito de tráfico para reclassificá-lo como uso. A evidência aqui, né? Tráfico, drogas. A evidência aqui, uso, narrativa, uso, prova. A droga, mas a droga prova um tráfico também, né? Qual é a prova, na verdade, que eu tenho que fazer dessa narrativa de uso? Aí eu venho com testemunhas, meio social, não é a quantidade não, testemunhas, meio social, aí eu provo através do emprego, aí eu provo que o cara entra tal hora, sai tal hora, eu pego os olerites dele, mostro que o cara é funcionário público, ganha 8 contos, aí eu mostro lá, ganha 8 mil e tal, ele ganha o dinheirinho dele, ele compra toda semana lá, aí ele já compra para usar o mês inteirinho. Então, acho que... Narrativa, evidências com a própria droga, mais as circunstâncias pessoal. Tese, antítese, qual é a síntese? A síntese, o juiz vai juntar as duas questões, tese e antítese, e vai verificar se é tráfico ou uso, podendo desclassificar do tráfico para o uso, dando uma sentença de desclassificação de tráfico para o uso de entorpecentes, baseada nas evidências de ambos os lados. Qual a evidência de um lado? Droga. Qual a evidência do outro lado? A droga, os olerites, o meio de vida, as pessoas, as testemunhas, tudo provado, evidenciado de uma narrativa de uso, né, que favorece inclusive o réu, porque tem que favorecer o réu. É assim que o Estado trabalha. Então, na síntese, tese e antítese, na síntese, a sentença será desclassificatória do crime do delito de tráfico para uso de entorpecentes. É assim que funciona na prática. Para qualquer delito funciona assim. Estou dando assim, mastigado. Pode usar uma prova da tese? O advogado pega uma Pode, prova perfeito, pode sim, pode. Muitas vezes em júri, no tribunal de júri, são arroladas testemunhas de acusação no tribunal de júri e não tem de defesa. Aí quando as testemunhas de acusação falam, né, na acusação, eu posso usar a fala dela para minha própria defesa, para embasar minha narrativa, de acordo com a minha tese, né, de legítima defesa. Não ocorreu dessa maneira do qual foi relatado, né? Observe que as próprias testemunhas de acusação falaram que a vítima veio para cima, sacou a arma, apontou em direção, atirou e não pegou. Meu cliente foi mais rápido, tirou, desferiu um tiro contrário que acabou alvejando, e aí, né, o autor da tentativa de homicídio virou vítima de homicídio. Eis a questão da legítima defesa, né, que sucedeu, que ocorreu mediante a injusta e imediata provocação da vítima. É uma tese de legítima, né? Não ter posse. Não, isso é outra coisa, né? Posse e porte de arma no homicídio.
Não, mas isso aí, pessoal, assim, o foco aqui é a ampla defesa, né? Se a gente for estender isso aí, essa questão do júri e falar de posse de arma, é muito comum quando se leva para júri, às vezes né, a promotoria vem com essa tese aí, ele não matou, mas ele estava armado. Mas existem outras maneiras de se matar? Existe, mas vai matar como? Na gravata, no soco, na machadinha e tal, né? Matou com a arma porque tinha arma. Inclusive isso se chama, como ela é uma qualificadora do próprio delito de homicídio, né? Homicídio qualificado pelo emprego de arma, não se discute a questão da arma. Só pergunta, tem ou não teve arma? Teve, é fato. Se é fato, qualificou. Se qualificou, já era homicídio qualificado. Caiu? Não, tô normal aqui. Professor, quando eu cheguei aqui na faculdade, ela mandou um áudio dizendo que estava bem marcado e estava conseguindo entrar. Bom, pessoal, falamos na aula de hoje sobre teoria geral do processo, a nossa matéria, que é a base de todos os processos, penal, trabalhista, tributário, né? É fundamental a importância da teoria geral do processo. Vocês já viram que o negócio é quente de teoria geral do processo, vocês vão gostar porque abrange toda a forma de processo. A gente vai trabalhar sobre questões polêmicas, lava-jato, processo criminal, penal, civil, sendo que o foco aqui é os conceitos relacionados ao processo, tá? Mais à frente a gente vai falar de citação, como é que fala? Vamos falar de citação processual, falar das condições da ação, né? Vamos falar sobre isso aí, né? Na aula de hoje nós tratamos da diferença entre direito material e direito processual, falamos do que é direito processual, do que é processo, e falamos que os princípios norteadores do processo nós temos em primeiro lugar, número 1, devido processo legal, falamos de jurisdição, devido processo legal, contraditório e ampla defesa para finalizar a aula. Amanhã nós vamos continuar com fundamentação, princípio da fundamentação. Toda decisão deve ser fundamentada. Não posso dizer, 60 gramas é beleza, não. Qual é o fundamento disso? Tem que ter um fundamento legal, na norma, na lei. Não pode ser aleatório, não pode ser o argumento do achismo. Eu acho que é suficiente, é legal, é bacana e tal. Por mais certo que seja, não é legal o fundamento. Então vamos falar amanhã da fundamentação, vamos falar da publicidade dos atos processuais, dos atos são públicos, e duplo grau de jurisdição, além de outros princípios como verdade formal, lealdade, oralidade. Tranquilo? É isso e ponto final.